Andrelina, doutora Andrelina, seja muito Oi, já bem-vinda. cheguei, já. Tá todo mundo jantando, tá tudo certo. Menina, 10 almas se salvaram. Eu ouvi o ranger dos portões se abrindo aqui, para você estar tudo aqui hoje. Mas, enfim, tá tudo Todo certo. mundo Então, ouvindo, estava muitíssimo morta, aí bem-vindos. veio dar aquele apoio moral. Obrigada, agradeço, que hoje não tem mediação, hoje é só fofoca. Hoje, acho lindo, acho maravilhoso. Que eu não tô, meu filho, eu não tô servindo para nada, tô servindo para beber e dormir, que é o que eu pretendo fazer quando daqui acabar. Mas vamos lá, positividade. Mas é sério, eu fico muito feliz com a presença de vocês. Primeiro, porque eu amo estar com vocês. Assim, vocês são queridas que moram no meu coração, e vocês sabem disso. Ave Maria, amor de saudade todas e adoro todas sem exceção. Né? Então, para mim é muito legal estar com vocês. E por isso, né? Porque quando a gente está junta, eu me sinto muito à vontade, né? E, enfim, para mim o encontro é bem leve, é bem suave, então vale muito a pena. Então, muito obrigada por estarem aqui. E hoje a gente vai conversar sobre Sweet Talk, da Giovanna Madalosso. Não é um livro que talvez seja novidade para muitas de vocês, mas talvez para algumas sim. Sexta é ótimo, né, Adelina? Eu também acho. É a melhor forma. Vocês conseguiram ler o livro? Foi ok? Até a Adri chegando aqui agora. Ótimo. Eu confesso para vocês que eu tentei reler, mas essa semana não rolou. Então, mas como eu já li umas 2, 3 vezes, tá valendo. Ele tá bem fresquinho, né? A Adri também disse que vai resgatar aí das profundezas da memória. Eu também tô Ai. igual, eu li naquele clube há muitos anos atrás também. Não lembro, mas não lembro. Eu tenho um apagão de livro. Assim que eu termino de ler, eu praticamente esqueço. Então eu esqueci, aí reli, mas eu só reli 50. Eu só reli metade agora. Aí consegui lembrar de muitas coisas. Mas é fantástico, é muito boa a escrita dela, você fica impressionada, né? Mulher arrasa. Aí a Adri também disse que vai rememorar. Vou, até andei lendo umas resenhas sobre o livro para ver se avivava alguma coisa da minha memória e deu uma lembrada, assim. Pois é, eu tenho o livro fresquinho na cabeça, porque não faz muito tempo que eu li, né? Eu li no começo do ano, por ler mesmo, queria reler e tava perto, acabei lendo, e é uma leitura, eu não sei como é para vocês, né? Mas assim, esse livro ele flui muito rápido. A escrita dela é muito gostosa, não é um negócio que a gente embaça, né? E mesmo já sabendo a história, eu sempre fico, é que nem o Distância de Resgate da Samantha Schweblin, que eu também tenho a mesma sensação quando eu leio. Assim, é de que ele me prende, mesmo já sabendo, né? A narrativa dela é muito gostosa, é muito bem amarrada, né? E faz realmente a gente querer devorar o livro. Para quem não leu, quem vai assistir esse encontro posteriormente, vocês sabiam que eu tenho a crença de que ninguém assiste depois? Eu já assisti a alguns que eu não estava aqui, eu já fiquei. Eu também. Já fiquei assistindo. Vocês me dizem Eu isso, também eu já acho tão assisti. esquisito. Calma aí, tem não sei quantas mil visualizações lá, louca. Não tem, não. Tem centenas de dezenas. Mas eu não sei porque, na minha cabeça, toda vez que eu vou gravar e vou falar pro povo que vai ver depois, há um balãozinho abre assim, não, mulher, mas tu tá... Eu nunca vi depois, eu já me propus, mas nunca vi. A Rafa assiste, várias pessoas assistem. Então pronto, então fica aí. Então vou fazer o resumão do livro, né, pra galera que vai ver depois. Também. Eu já assisti muito. Pois é, vocês dizem isso, eu acho tão curioso. Eu não sei se é porque eu, particularmente, não tenho paciência para vídeo, gente. Não consigo. Me dá uma impaciência, eu fico... Mas normalmente eu fico só ouvindo o áudio, eu não fico olhando para a tua cara, não, nem para a cara do povo que está falando, não, eu fico só ouvindo a voz. Ele disse que eu escuto também. Pois é, como se fosse um podcast, né? Isso, será exatamente. Que dá para transformar em podcast? É uma ideia, né? Gente, eu amo podcast. Eu também. Eu fico na cozinha podcast, nunca pensei nisso, olha. Eu adoro. Mas talvez eu precise de autorização das participantes para estar no podcast. Eu acho que não pode ser assim. Teria que ter um termo de consentimento. Acho que sim.
Não sei, enfim, vou pesquisar depois, que é uma ideia. Eu também prefiro podcast do que ficar vendo vídeo, eu não tenho paciência. Também. Mas, enfim, para quem for ver esse encontro aqui posteriormente, coraçãozinho para vocês, obrigada. A gente vai conversar sobre o Sweet Talk da Giovanna Madalosso, que é uma pessoa incrível, assim, ela é muito maravilhosa, ela escreve muitíssimo bem, eu adoro ler a coluna dela da Folha. Ela é muito chacoteira, né? Ela tem uma ironia muito fina. E eu pude participar com ela de um clube de leitura, na época eu ajudava a mediar o clube de leitura do Pacote de Textos, que era um clube de assinatura de livros, né? E na época o Pacote enviou o Tudo Pode Ser Roubado, que, aliás, é um livraço também, muito bom. Né? Aliás, os 3 livros dela que eu li são muito bons. A Teta Racional, que é um livro de contos, que fala muito sobre maternidade também, vale muito a pena ler. É uma outra perspectiva, assim, tem um conto muito legal sobre mãe e filha, tem um conto muito legal, que é a Teta Racional, sobre a amamentação, o processo de amamentação, é muito bacana, esse livro é bem legal. E o Tudo Pode Ser Roubado também é um livro muito interessante, né? E aí eu lembro que eu conversei bastante com ela, ela participou do nosso encontro online, ela participou por chamada de vídeo, né? A gente estava presencial, isso foi antes da pandemia. E ela participou por vídeo, e ela é uma fofa, é um amor de pessoa. E conversou bastante com a gente, tirou as dúvidas e tal. E aí o último livro dela que eu li foi esse, eu acho que ela só tem esses 3, salvo engano, né? Eu li o Sweet Talk e achei um arraso, né? Esse é um livro que eu comento muito. Eu sempre falo para vocês dos grupos de estudo, né? Eu tinha um grupo de estudo que as meninas participaram, acho que Fê e Raquel, Dina só entrou depois, acho que só. Eu tinha um grupo de estudos que era psicologia, literatura e feminismos, né? Que a gente lia alguns textos teóricos e sempre tinha um livro de ficção correspondente, né? Ao tema. E eu lembro que na maternidade a gente leu Morro Amor, da Argentina, da Ariana Schwartz, né? Mas eu sempre disse, olha, mas se eu pudesse escolher um livro, que é um livro didático, sobre tudo que a gente vem conversando aqui nesse grupo, seria o Sweet Talk. Né? Por quê? Porque o Sweet Talk é um desses livros que eu considero geniais, em certo sentido, que ele consegue abranger muitas temáticas e muitas discussões importantes num livro curto. Né? E isso eu acho que é um poder que eu vejo em poucas autoras. Eu vejo isso na Virginia Woolf, eu vejo isso na Conceição Evaristo, né? E eu vi isso aqui em Sweet Talk também. Né? Então, tem vários temas. E sobre maternidade, então, que é um tema que a gente vem conversando, né, desde o Mães Arrependidas e tudo mais, a gente falou um pouco sobre isso também no livro da Zanello. Sobre maternidade, ó, a Lu chegando também, rapaz, hoje tá bom demais. Tá Giovanna Madalosso todo mês agora. Todo mês vai ser um livro da Giovanna Madalosso. Oi, Lu! Oi, desculpa o atraso. Não, tudo bem, bem-vindo. Tô feliz que você tá aqui, tá? Dizendo, eu tô só as minhas lindas presentes hoje. Pois é, aí então ela consegue falar sobre, ter discussões assim, muito interessantes, né, sobre a temática da maternidade. Lendo esse livro, qual é a história? Né? Eu ia dizer a história e acabei mudando de assunto. A história é a seguinte: começa o livro com uma frase, e eu adoro ver primeiras frases de livro, né? Acho que é o primeiro convite, a primeira sedução, né, do leitor, da leitora. Ela começa dizendo: estou raptando uma criança. Fantástico, né? Que porra é essa? Estou raptando uma criança. Então, o livro fala sobre isso, sobre uma babá, né, que sequestra a criança de quem ela cuida, a Maju, que sequestra a Cora, que inclusive é o nome da minha cachorra, mas não é por essa Cora, depois, né? Sequestra a Cora, sequestra a Cora, né? E a história paralela seria a história da mãe biológica dessa criança, né? Que é a Fernanda, que tá vivendo aí um momento, e aí é isso que eu acho genial, né? Porque são 2 histórias contadas em paralelo, em primeira pessoa. A Maju conta a história dela, raptando a criança, e a Fernanda conta a história dela, que qual é a história dela? A história dela é de um desabrochar sexual, né, assim, são conflitos sobre trabalho e casamento e sucesso e nananã, né? Enquanto o conflito da Maju são conflitos de subsistência, são conflitos de sobrevivência, né?
Então, a história vai contar, a partir desses dois pontos de vista, esses dois caminhos paralelos que vão se cruzar a partir desse sequestro, né? A partir desse rapto da criança, da Cora, né? E é um livro que é muito envolvente, a narrativa, como eu falei, ela é uma narrativa maravilhosa, porque tem momentos de risada, assim, tem momentos que são hilários, e tem momentos que são muito tensos e muito tristes também, né? Então, fazer essa mescla, né, manejar esses afetos num livro tão curto, eu considero também algo muito genial, algo muito magistral. Eu, particularmente, tinha horas que eu acho que eu morri de rir do ridículo da coisa, né, do absurdo, e tinha horas que eu tava com o coração do tamanho de uma uva passa, né, assim, e muito comovida, né, com a narrativa. Muito irritada também, né, então são vários afetos que perpassam a leitura de um livro que tem, sei lá, menos de 200 páginas, né? Esse livro, ele para mim se torna um marco, talvez depois da leitura que eu fiz, eu conheci a Zanello em 2021, eu comecei a ler a Zanello, né? Então o livro do Swiftstock veio antes, eu li bem antes. A Zanello vai falar uma coisa, e nós lemos um pouco o Zanello num dos nossos encontros, né? Senão vocês vão lá assistir a gravação do Prateleiro do Amor, que a gente conversou, a gravação está lá no YouTube, né? A gente conversou um pouco sobre o dispositivo materno, né, que é uma das elaborações teóricas da Zanello. E esse dispositivo materno, que seria o que ela chama de uma via privilegiada de subjetivação, tem muitas características. E uma dessas características é onde eu acho que entra perfeitamente o Swiftstock, o que é qual? Né? O dispositivo materno das mulheres privilegiadas, que explora o dispositivo materno das mulheres pobres, né, das mulheres periféricas, né, das mulheres em uma escala mais ampla, né, das imigrantes, das mulheres não brancas, né, das mulheres que são racializadas, né. Inclusive, uma outra dica que é muito similar a essa temática, embora seja um livro muito mais denso, assim, um livro muito mais pesado, mais triste, é esse daqui. Eu lembrei dele hoje, eu nem tinha pensado nisso, mas esse livro tem uma temática muito similar sobre a exploração desse dispositivo na terceirização dessa maternidade, que é o Canção de Niná, da Leila Slimani. Não sei falar o nome dela não, mas é isso mesmo, Leila Slimani. A Raquel chegando aqui, ó, tá, Raquel. Né? Ela é franco-marroquina, diz aqui, né? E essa escrita dela é muito, muito forte, né? Uma temática parecida, mas esse livro aqui precisa de estômago, né? Mais desafiador do que o Swiftstock, na minha opinião. Vou só ajeitar meus bonecos que caíram. Então, a história perpassa isso, né? Assim, uma mulher que é claramente uma mãe arrependida, puxando aqui o nosso encontro passado, né? Claramente uma mãe arrependida, né? Claramente muito forte, né? É muito trágico. Mas é um livro que eu considero muito importante de ler para esse tipo de reflexão, né? É perfeito, é muito bom, é bem escrito também. Então, essa mãe arrependida, essa mãe que não abre a portinha, né? Como é trazido no livro, ela não abre a portinha para essa criança entrar, né? É uma mãe que diz que não nasceu para ser mãe, não nasceu nem para ser filha, vale para ser mãe. Né? E que está tão centrada na vivência individual, né, nas suas questões individuais, que não consegue de forma alguma enxergar essa filha, e nem quer, né? A verdade é que ela nem quer ter que enxergar essa filha, né? Então essa filha fica no cantinho, e aí como a Maju diz, né, assim, a filha foi deixada no cantinho, e no cantinho da vida quem estava era a Maju, né? Que é uma mulher pobre, é uma mulher explorada, que aí entra a segunda história trágica, né, de como a exploração desse dispositivo materno leva essa mulher a abrir mão da própria vida. Então, enquanto uma escolhe, né, não olhar para essa criança, é uma mãe arrependida, né, a outra, ela é impedida de ser mãe.
né? E aí me faz sempre pensar nessa conversa que a gente tem de vez em quando aqui no grupo, né? E nos nossos grupos de estudo também. Assim, a maternidade é algo sagrado, o lugar de mãe é um lugar que deve ser almejado e que toda mulher nasce para ser mãe, etc. Mas que mulher? Né? Porque a Maju, por exemplo, para subsistir, para sobreviver, para ganhar um salário que, enfim, ser enrolada ainda por cima, né? Essa exploração do trabalho dela, né? Da força de trabalho dela. Ela tem que abrir mão de tudo. Para sobreviver, ela tem que abrir mão da casinha dela, né? Ela tem que abrir mão do namorado dela, do homem que ela ama. Ela tem que abrir mão da maternidade dela, né? Em um determinado momento, quando a Maju vê que todo o sentido da vida dela e todas as coisas que são importantes para ela, ela nunca vai conseguir alcançar, porque o destino dela, né, é morrer na Sweet Talk, que é o quartinho da empregada reformulado, né? Não é o quarto da empregada, não, vou chamar de Sweet Talk. Né? Não é o quartinho onde eu entulho as coisas, não, é a Sweet Talk. Né? Inclusive, eu acho maravilhoso, porque a Fernanda ela faz todo um esforço para fazer aquele quarto uma suíte, né, que não é de forma alguma o quarto da empregada, é o quarto onde a Maju mora, né, o quarto da Maju aqui em casa. Ela é praticamente da família. Mas aí, no final, quando ela vai abrir a porra do guarda-roupa da Maju, o que é que tem lá? Tomando o espaço todo? Uma árvore de Natal, né? Assim, ocupando o guarda-roupa da Maju todo ali dentro, né? Então, eu achei essa tirada da Giovanna Madaloso foi genial, uma das, né? Assim, tá lá, é de casa, da família, mora com a gente, e se abre o guarda-roupa da empregada, e tem lá, ocupando o espaço, 90% do espaço, uma árvore de Natal. Né? Então, a Maju, ela não vê outra opção para ela ver uma criança sendo negligenciada, né? Porque tem o pai, né? Tem a figura do pai que cuida das coisas, mas um pai extremamente pragmático. Um pai que sabe onde estão as coisinhas dela, onde é que guarda as calcinhas, onde é que guarda os maiôs, onde é que horas é a escola, não sei das quantas. Mas ligação afetiva não há. É um pai que resolve as coisas. Mas a ligação afetiva não é com essa criança. Quem tem a ligação afetiva com essa criança é a babá. Então a babá diz: essa criança é minha filha. É a filha que eu posso ter. E é quem eu amo, quem eu adotei. Né? Que até a Fernanda diz, né, assim, que se parir não é o suficiente para ser mãe. Você tem que adotar a criança depois que ela nasce. Né? Parir é de menos. Né? Você tem que adotar a criança depois que ela nasce. E ela não adotou. A Cora, né? Não adotou como filha. Né? E a Maju adotou. Não pariu, mas adotou. Né? Então a Maju leva essa criança na tentativa de viver essa fantasia, que para ela é só uma fantasia, não tem como ser realidade. Não está posto para a Maju a possibilidade da maternagem. Né? Não existe essa possibilidade. E é claro, como vocês viram, e é um spoiler do livro, mas não dá certo. Né? Não funciona. Né? Então, a Maju devolve a criança. Né? E o final fica em aberto, mas no meu coração, a Maju encontrou pedras preciosas e ela está riquíssima. Ela ainda não sabe, mas ela vai descobrir que ela está riquíssima e ela vai viver muito feliz e muito rica e ela vai ser mãe, né? Que ela tem que adotar. No meu coração, o livro terminou assim. Por outro lado, no meu coração, eu não sei se a Cora vai encontrar uma mãe esperando por ela. Não consegui sentir esse desfecho. Né? Mas eu queria muito ouvir como é que foi para vocês a leitura. Né? O que vocês enxergaram de interessante, o que foi que chamou a atenção? Se vocês gostaram do livro, se não gostaram, também está valendo. Eu queria falar. Vai, Dé. Hoje eu fui no Detran no Iguatemi, e aí eu peguei um elevador naquela parte do Iguatemi chique, né? Então, o Iguatemi agora é classe média baixa, classe média alta. Tem 2 Iguatemis, né?
Iguatemi é um shopping daqui. E aí eu fui no Iguatemi Rico, né? Os Jardins. Me deparei com aquela cena bem clichê. Uma mulher branca, bem magra, bem afilada, bem vestida, toda no dourado, dos olhos azuis, segurando a bolsa, e uma babá negra, com aquela roupinha meio infantil azul, né? Tem até tinha um bico inglês, negócio assim bem estranho, né? E aí eu olhei para aquela cena clichê, né? Primeiro julguei, né? Julguei, o que eu posso fazer? Julguei. No primeiro momento eu julguei a mulher branca, né? Esse cara, que coisa mais clichê, que coisa. Por que não bota uma roupa normal, né? Já que não acha que vai botar uma farda, pô, já tem que botar uma farda sei lá, de atendente de recepção de hotel, sei lá, uma coisa mais digna, mais bonita, que deixa a pessoa, né? E não aquelas coisas com babadinho. Aí depois eu fiquei vendo assim, depois eu me dá para assim, é muito doido. Lógico que tem uma opressão, né? Mas a branca também é oprimida. Quem está com a criança é ela. Né? Cadê o homem nessa situação? São duas mulheres ali, né, exercendo o cuidado, a função de cuidar de uma criança, onde não existe a figura do projeto, né, do contribuinte, né? Assim, a pessoa contribuir para fazer a criança. E é muito doido, né? Se você fica assim, na realidade, as duas vivem uma situação de opressão, de certa forma, né? Só existe só é uma opressão hierarquizada, né? E lógico que a mulher negra é a que mais subjugada. E me lembro, lógico, né? Você remete ao livro, né? Porque o livro é isso, são duas mulheres que giram em torno de uma criança e a babá no elevador, tinha um espelho no elevador e a babá ficava ajeitando a roupa da criança, no braço, ajeitando assim. Sabe, você via que tinha um afeto, um carinho ali pela criança, enquanto a mãe estava lá com a bolsa dela. E é muito real isso, né? E essa mulher branca também talvez tenha sido, sei lá, dentro das convenções sociais, a gestar uma criança. Né? É da convenção casar e gerar um filho para né, o herdeiro ou a herdeira, enfim, para aquela situação. E é muito disso também que o livro traça. Eu gosto muito da narrativa, porque você consegue ver que são duas. A Madalena é maravilhosa. São duas personagens muito distintas, o pensamento, e é pensamento, é narrado em primeira pessoa, e como é que ela se transporta de uma figura para outra tão diferentes, de realidades tão diferentes. Era muito, muito boa a Madalena, assim, acho impressionante. Relendo, poxa, a bicha é muito impressionante. E você fica emocionado mesmo, fica muito incomodada. Ao mesmo tempo, eu tenho uma empatia com a Fernanda, né? Uhum. Eu tenho empatia com ela, sabe? Aquela viagem dela com a Yara, assim. Tenho uma identificação também, poxa, é legal isso, assim. Por que isso deveria ser condenável? Né? Você também viver sua vida. É muito difícil, mas você tem que ser solidária com todas as realidades das mulheres. É por isso que eu acho que é tão forte a conexão com o dispositivo materno da Zanella, porque ela vai dizer justamente isso, assim, a questão, acho que não é nenhum julgamento, mas quais são as mulheres que podem ter como preocupação, né, ou como um foco de trabalho, né, em si e tudo mais, essa realização pessoal, né? Porque é isso que o tropo da Fernanda é esse, né? Assim, a trajetória da Fernanda é busca por se sentir viva, né? Por se sentir realizada de alguma maneira, né? Assim, feliz, satisfeita, porque ela é uma mulher totalmente neurotizada, né? Assim, é uma mulher que ela não se implica em nada, né? Ela só vai, é mecânico, né? É muito mecânico. Já passar para ti, Gina. Né? Então, ela me faz pensar isso, né? Assim, é muito interessante a justaposição dessas duas narrativas, porque a gente consegue enxergar quem é a mulher que pode pensar numa questão existencial, né? Assim, sobre a própria sexualidade, sobre qual é o sentido da vida, sobre o que é que quer para si, né? E qual é a mulher que não pode fazer isso.
E que para essa mulher conseguir fazer isso na nossa sociedade, se ela tiver filhos, ela vai ter que explorar, né, alguém, né? Alguém vai ser explorado para que ela consiga ser a CEO, para que ela consiga explorar, ter um amante, viver essa sexualidade, ir para a Amazônia, ir para não sei o quê. É por isso que ela senta com a Maju e diz: fica, eu te pago 6 salários mínimos, né, e tu mora aqui. Né? Então, eu acho que a justa posição que ela faz, né, assim, o contraste das realidades é muito forte, né? E puxa muito para esse lado, assim, para que essa mulher consiga se realizar, tem pessoas... Eu falo isso porque uma vez eu conversei com uma pessoa muito querida, que se formou em medicina, muito jovem, enfim, né? E eu lembro que ela disse, mas mas eu entendo, mas assim, eu sou médica e eu ganho o que eu ganho por mérito meu, né? Eu estudei muito para chegar aqui, né? Aí, na hora, eu balancei minha cabeça. Acho que até há muito tempo eu contei essa história. Eu disse assim, não, você tem mérito, mas o mérito não é só seu, não. Para você estar aqui, ganhando o que você ganha, tinha uma professora lá no ensino fundamental lhe ensinando, tinha um professor lá no ensino médio lhe ensinando, né? Tinha a mulher que limpava a sala, tinha a mulher que limpava a sua casa, que fazia sua comida, que engomava suas roupas, né? Você nunca teve que lavar um copo, você nunca teve que fazer sua comida, né? Para você poder estudar o que você estudou e chegar onde você chegou. Né? Então, o mérito é seu, mas ele não é só seu. Né? Assim, para você chegar ali, muito trabalho foi explorado. Hoje, se você ganha seus 40 mil reais como médica, tinha gente ganhando um salário mínimo para dar pezinho para você, né? Para você chegar onde você chegou. Né? Foi uma conversa bem complicada que a gente teve, assim, mas eu acho que isso que caiu alguma ficha. Então, eu acho que a Giovanna Madaloso traz isso. E tu falou um negócio que também me chama a atenção, e eu sempre, quando eu falo desse livro, eu falo dessa experiência. Eu li em algum artigo que a Giovanna Madaloso, nesse livro, ela não entrava na questão de raça, de racialidade. Eu penso o contrário. Eu penso que ela entra sim, mas ela entra a lá Giovanna Madaloso, com todo o seu deboche e a sua ironia. Por quê? Porque o livro quase todo, qual é a imagem que vocês formaram da Maju? Quando ela fala do cabelo pichain. Cabelo pichain. Afiaçado, né? A gente fala que ela é uma mulher branca, bem no final, né? Sempre arrepiado. Né? E aí, do nada, ela não fala nada, ela bota a Fernanda lá na frente do delegado para descrever como é a Maju. Não, a Maju é assim, ela é branca. E aí, na hora que eu tava lendo, eu disse, que bicho escroto. Ela fez de propósito, porque ela sabe que a racialidade também é um dispositivo. Né? E que na nossa cultura, as pessoas não brancas, elas estão em lugares que são quase arquetípicos, né? Então, quando a gente constrói a imagem da Maju aqui no livro, nós, pessoas brancas, né, nós construímos a imagem da Maju como uma mulher negra. E quando ela diz que ela é uma mulher branca, quem tem um mínimo de vergonha na cara, eu me considero uma pessoa que tem um mínimo de vergonha na cara, sinto vergonha. Entendeu? E eu acho que ela fez isso de propósito. Ela fez isso para que a gente sinta vergonha da construção que a gente fez na nossa cabeça. A Giovanna Madaloso, ela é essa pessoa, né? E foi exatamente o que eu senti. E ler esse livro lá atrás foi muito importante para mim, para eu me dar conta disso, do que é o efeito da branquitude, da qual eu estou inserida, né? E foi um tapa na minha cara, eu fiquei muito mal. A primeira vez que eu fui falar sobre isso no clube de leitura, eu me senti muito mal, mas eu disse, é minha obrigação falar. Eu preciso falar, né? Porque eu não posso fazer de conta que isso não aconteceu, né? Então, esse também foi um aspecto que é muito sutil do livro, mas que me puxou, assim, que acho que eu fiquei em posição fetal horas, né? Assim, caralho, é muito forte, é muito estrutural, mas não tem como escapar dessa merda. E eu acho que ela fez isso de propósito. E fez muito bem feito. Fez muito bem feito. Fez muito bem feito. Né? Muito bem Assim, feito. ela foi gênia.
Gente. Em várias passagens do livro, ela foi muito genial, né? Em várias, várias. Tem alguém na minha frente para falar? Quem está falando é a... Tem a Raquel. Eu tenho a impressão que Fê e Dina também levantaram a mão. Mas, Rosa, Tá. você tem prioridade. Porque... Isso não é etarismo, né? Não, de forma alguma. Você não esperou eu falar? Eu vou falar. Porque nós já existe uma fila para ser adotada por você deste grupo que você nem imagina. Que bom, Rafa tem muitas quase irmãs. Que bom, fico feliz. Eu sou muito boa de adotar, viu? Eu adoro ter muitas filhas. A Rafaela... A Rafa disse que ia pensar se abrir uma exceção para mim. Eu estou esperando a resposta dela. Pois é, porque a Rafaela é ciumenta demais. Demais. Tem uma ex do meu filho que me chama de Mãe Rosa. A Rafaela tem uma bronca disso. Ai, mãe, onde já se viu isso? Você não é mãe dela. Eu digo, mas eu fui. Eu quero continuar sendo. Mas, gente, olha, então eu vou usar esse privilégio só para falar rapidinho. O livro me tocou demais, demais, demais. Olha, eu comecei a ler, e aí logo começou com essa primeira frase de que assim, eu raptei uma criança. Aí eu fiquei chocada, coloquei o livro aqui em cima, eu estou relendo As Irmãs Magníficas, o Parque das Irmãs Magníficas, para um outro grupo no fim do mês. E aí, os dois aqui em cima, eu estava também com um do Pedro Pacífico, estava com 3 livros no domingo. Aí uma amiga falou, o que você está lendo? Aí eu falei, nossa, eu estou lendo 3 livros assim, bem pesados. Porque um já começa dizendo que ela raptou uma criança. Raptar uma criança é uma coisa dura, né? Mas aí eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia. Eu fui, acho que até 1h da manhã, lendo o livro, porque ela me pegou tanto com essa escrita dela, tão fluida, tão gostosa, e foi exatamente isso que você falou. Uma hora era de rir, outra hora era de chorar, outra hora meu peito assim ardia de emoção, sabe? De ver o amor que ela tinha pelaquela criança que pelos pais era negligenciada, né? O pai nem tanto quanto a mãe, mas a mãe, aquilo ali era uma negligência mesmo. E ela lá na viagem dela, lá no Amazonas, tomando aquela droga, o que o inconsciente mostrou para ela é que ela tinha que abrir essa porta, que ela não tinha aberto a porta para a filha, né? Ela teve uma criança, pronto. E convencia a Maju, comprou a Maju de várias formas para cuidar da filha, e aí a Maju abre mão da vida dela, do marido, que ela estava construindo a família dela. Então, assim, foi de cortar o coração. E aí tem uma passagem que ela fala quando a Cora perde os sapatos. E que ela fala, assim, um parágrafo inteiro falando de que o que as pessoas mais perdem são os pés, são os sapatos mesmo. Então, assim, isso para mim foi de uma... E é exatamente isso a vida, né? Ela faz reflexões assim profundas, muito maiores do que até a Fernanda, que era uma CEO aí, sei lá o quê, de uma empresa, e que não tinha a sensibilidade que ela tinha. Livro fantástico, fantástico. Eu fiz questão de ver as páginas e de gravar 203 páginas de emoção. Eita! Fantástico, fantástico. Então, valeu. Amei, valeu demais. Obrigada, viu? Esse livro, eu já tinha ele aqui,
Rafaela tinha comprado, eu não tinha lido, porque eu tenho uma pilha enorme aqui. Aí a Rafaela levou para a casa dela, e aí, quando você indicou que ela trouxe, eu falei, como que eu deixei você levar esse livro de volta? Agora eu quero Nem ler. eu cheguei da minha mãe hoje com uma caixa de livro, tá tudo ali na sala para eu ajeitar. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, meu bem, obrigada. Gente, vocês estavam tudo como levantaram, agora vocês estão tudo como abaixaram, então não sei mais. Não, baixou sem Dina. Agora Foi vai, Dina, então. Pode falar. Então, gente, assim, eu oscilei muito, porque, na verdade, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a me sentir muito mal nesse primeiro capítulo, porque como eu sou mãe, eu não sou uma mãe arrependida. O meu amigo também não, o meu amigo do pacote de textos, ele também não conseguiu ler. Não, assim, eu li, mas esse primeira parte, porque, assim, eu sempre tenho muito esse cuidado de crianças que são raptadas. Vocês estão ouvindo? Ou tá... Travou para mim. Então, assim, eu sempre tive muito cuidado com meu filho em lugares públicos, porque muitas crianças são raptadas. Então, quando ela colocou, estou raptando, gente, fechou meu coração. E aí eu disse, escroto. Começou a me doer. Só que, assim, foi esse único momento que eu me senti impactada com a Maju, né? Porque depois, quando eu fui vendo a história dela, eu só senti, sinceramente, pena dessa mulher, né? Assim, me doeu a situação dela, me doeu essa coisa que já foi falada, né? Ela ter largado a vida dela, que ela precisava do salário, porque ela tinha dito para a avó, né? A avó queria que ela fosse professora, e ela acabou se tornando empregada doméstica. E aí, assim, pelo menos ela ia ganhar um dinheiro melhor, então, assim, ela acabou abdicando, mas, assim, eu acho que eu não tive muita empatia pela Fernanda, não, porque eu acho ela muito escrota. E, assim, quando ela organizou a Sweet Talk, eu disse, porra, é um mínimo, né, assim, fazer um lugar legal, já que ela quer que a pessoa fique lá direto. Mas eu achei, assim, de uma exploração... Gente, vocês estão todas congeladas para mim, vale? Eu estou te ouvindo e vendo tranquilo. Estamos te ouvindo. Vocês estão todas congeladas. Então, assim, eu acho, como você fala, né? A Giovana, ela vai construindo, né, várias coisas, e aí, assim, essa coisa da exploração. Lógico, tipo assim, ok, é bom ela fazer um lugar legal, porque a pessoa está ali morando, mas ela dá uma folga, acho que ela dava uma folga por mês. Uma folga no mês e a visita íntima seria quando ela estivesse ovulando. Eu achei isso de uma crueldade tão grande. Uma prisioneira, mulher. Quem tem visita íntima, para mim, é quem está no presídio. É muito cruel. E me deu uma raiva dessa mulher também, quando a Maju já estava separada, né? Mas continuou, nesse dia disse que tinha a visita íntima, e ela a criança tinha um aniversário, mas ela estava totalmente ligada na Yara, porque a Yara não tinha respondido as mensagens, então, assim, depois ela ficou com raiva da Maju, passava por ela dentro de casa, não falava, eu disse, que bicha escrota, cara, ela explora demais as pessoas, então, assim, eu achei muito mesmo, assim, essa como a Giovana construiu. E realmente é como você disse, claramente dá para ver que a Fernanda é uma mãe arrependida, e aí chega naquela coisa que eu acho, assim, que a gente viu no livro, que as mães que se dizem arrependidas, elas não dizem que não amam seus filhos, então em nenhum momento eu senti que ela não amava fora. Sim, não é que ela não ama. Ok, dava para perceber que ela gostava da Cora, mas ela estava completamente desligada da questão da maternidade, então, assim, ela não colocou como ela não gostasse da criança, como ela disse, mas, assim, eu acho que ficou essa coisa, não queria essa maternidade, essa criança não tem importância para mim, mas eu achava, assim, me deu uma sensação que ela gostava da criança. E aí achei interessante que ela subverte os papéis, né, do homem e da mulher. A mulher aqui é a provedora, a mulher é a que trai, né, é a que tem o caso fora do casamento, e o homem é o que desconfia, né, como ficou claro no final, ele desconfiou, mas ele botava panos quentes, porque ele era sustentado, porque para ele fazer as coisinhas dele, que ganhava um tiquinho aqui, outro ali,
Talvez fosse muito cômodo estar assim, ela não explora muito isso, mas eu achei interessante essa subversão dela. E outra coisa interessante, apesar dela subverter, ela ainda deixou uma culpazinha na mãe. Porque, olha só, quando a Fernanda, né, sabe lá que não tem a vacina, que não tem muitos casos, se é poliomielite, nem me lembro aqui a doença, e aí ela pega, cancela a reunião, bota as duas no carro, vai não sei para onde, que ela disse que é bem distante no carro, para poder ir na concessionária e tal. E aí eu pensei, ok, subverteu, ela é uma mãe arrependida, mas ela ainda tem a culpa, né? Porque ela até diz, nossa, se essa menina morrer, e a culpa vai ser eu não fui atrás da vacina, né? Quer dizer, naquele momento ali, a culpa não era do pai, ela pegou a culpa para ela. Talvez porque ela sabia que era negligente com a criança, ou talvez porque de toda, apesar dessa subversão, né? A coisa da culpa fica lá naquele nível inconsciente ou subconsciente, sei lá, fica ali adormecido que pode, né? Um gatilho, vem aquela culpa à tona. Então, eu achei interessante que ela fez essa questão, assim, da culpa, né? E, assim, o tempo inteiro eu achei que a Maju tinha roubado a Cora porque ela não tinha conseguido ter filho, porque ela queria ter filho. Mas aqui, pertinho do final, ela disse que ela foi uma vingança, né? Ela com raiva da Fernanda. Por conta dessa história da festa de aniversário, que a Fernanda foi escrota, parou de falar com ela, e aí ela voltou. E assim, para mim, ficou meio assim, não sei, eu fiquei meio sem entender, assim, porque o tempo inteiro eu estava indo nesse caminho, não sei se era isso que ela queria, né, a Giovana, nesse caminho dessa pessoa que não podia ter filho, que foi, não é que não podia, né, pelas circunstâncias, ela acabou sendo impedida, né, não conseguiu ter o filho, e aí, mas não foi uma vingança, e aí fica meio que misturado, assim, a vingança da mulher, né, da Fernanda, porque talvez ela tenha se tocado de todas as escrotices que a Fernanda fez com ela até ali, apesar de toda a dedicação dela, mas assim, ela poderia ter se vingado de outra forma, mas talvez ela se vingou pegando a criança para ela, porque ela cuidava melhor da criança, né, porque era a história, a criança vivia no cantinho estava ela, então elas tinham uma relação. Achei muito doloroso esse final, muito doloroso, assim, muito. De ela, tudo isso acontecer, né, e aí ela devolver a Cora e ficar escondida, observando a Cora entrar no prédio e tudo. Nossa, assim, era a pessoa que podia cuidar da criança, é como você diz, né? Você não enxerga que essa criança, a partir daí, passou a ser vista, nem eu. Como assim, né? Não existe, não há milagres. Mas, assim, essa criança perdeu esse laço afetivo e a própria Maju perdeu também. Nossa, achei doloroso. Assim, não foi um livro que eu vou dizer assim, que foi uma leitura muito gostosa mesmo. Não, essa leitura que provoca, né? Que dá esses incômodos na gente. Dá muitos incômodos. Isso está falando até interessante, né? Sobre o que fica, né? Da coisa da maternagem, né? Porque no final tem duas frases que são ditas que me marcam profundamente. A primeira é a do pai. Mais para o final, assim, né? Não é exatamente no final, mais para o final. A primeira é do pai que diz assim: mas se ela nunca mais aparecer, a gente pode ficar tranquilo, porque a gente sabe que deu o melhor para ela. Né? Eu não sei para vocês, me soou muito estranho. Né? Assim, a menina estava desaparecida há um dia, 2 dias, né? Coisa assim. E ele diz: se ela nunca mais, quase como quem diz assim, tá, é isso. Tudo bem. Tudo bem, né? E a Fernanda, mais pro final, ela liga para a Yara, né? E ela diz assim, né? Acho que mesmo sabendo que aquilo não ia acontecer de verdade, mas ela diz, né? Se a minha filha não voltar, eu largo meu marido e a gente vai ficar junto. Né? Então, que lugar essa criança ocupa para esses pais? Né? Assim, e que lugar essa criança ocupa na vida dessa mãe? Né? É quase como um impeditivo, né? Assim, sem a filha, eu posso viver o que eu quero viver. Com a filha, eu continuo presa, né? Amarrada
a essa fantasia familiar. Fantasia no sentido, assim, de ser uma ficção, né? Um teatro, né? Claramente é uma performance, né? Assim, é performático. Né? Essas duas frases ditas me marcaram muito, por isso que eu terminei o livro com a sensação de que, cara, não vai rolar essa criança aí, ela perdeu de fato a referência afetiva dela e é isso. Né? Mas é isso que é o real que a gente vê, né? É isso que a gente vê. E assim, eu hoje estava falando isso para uma amiga, porque ela não gosta dos finais que não são felizes. E aí eu falei para ela, e na vida real, você vê muitos finais felizes? Porque eu não vejo muitos finais felizes. Nós estávamos falando do livro do Parque, das Irmãs Magníficas. Eu falei, você conhece alguma travesti que tem filhos? Mesmo as famosas aí da TV, Roberta Close e outras que adotaram, que são trans, quantas têm filhos? A vida real, ela é dura mesmo, ela não é. Por isso que a gente tem que, acho que, acompanhar mais a caminhada e não o final. Porque, no meu caso, o final tem um envelhecimento. É um envelhecimento progressivo, são impeditivos físicos que vão aparecendo. Então, assim, nenhum final eu acho que é maravilhoso, é aquela coisa romântica e bonita que os filmes apresentavam antes. Eu gosto dessa realidade, eu gosto de ser levada a analisar sob esse ponto de vista, de que a vida é difícil, mas a gente segue em frente e faz dela uma coisa melhor, dentro do que a gente pode fazer, né? Sobre esse lance da maternidade não vivida, né, assim, tem muitas, até um tempo atrás, a gente tinha realmente só relatos bonitinhos, né, a gente tem aquele filme daquela atriz baixinha lá, como é O Diário de uma Babá, né, que é com a Scarlett Johansson, que é a mesma coisa, né, que ela vai, aí a família tá cagando pro menino, aí ela cuida do menino e tudo mais. Tem Noviça Rebelde é sobre isso, Mary Poppins é sobre isso, né? Sobre babás que chegam para cuidar e maternar essas crianças que os pais estão nem aí. Aí a babá faz os pais enxergarem como essa criança é valiosa e desperta o amor que estava não sei o que latente. Então os finais são muito bonitinhos, né? E eu concordo com você, assim, um livro como esse, ele assenta muito mais, porque ele é muito mais próximo do real mesmo, do que realmente acontece. Eu vou ler só duas linhas aqui, de várias coisas que eu grifei. Tem uma hora que ela diz, né, tem um filho, era uma porrada tão forte que atirava cada uma no canto do ringue, com estrelas rodando em torno da cabeça, né, assim, aqui ela deu aquela resumida em duas linhas, assim, de tudo que ela sente lá, né? Que ao longo do livro. É como aquele tipo do livro da Helena Ferrante, Um Amor Incômodo, né? Um Amor Incômodo. Um Amor Incômodo. Por outros motivos, mas Um Amor Incômodo. É isso aí. Vai, Andrelina, tá com você, depois a Fê. Eu baixei a mão sem querer. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu não tinha lido ainda esse livro, e para mim, assim, ler maternidade é até engraçado. Eu comentei essa frase essa semana. Eu estou há 6 anos na terapia, e na época, quando eu cheguei na terapia, eu disse para a minha psicóloga, Vanessa, a única coisa que eu sei é ser mãe. E na terapia é tão engraçado, eu descobri que, assim, eu acho que a coisa mais engraçada, ou então a coisa que eu acho que eu aprendi hoje a ser mãe, porque eu não tinha, a sociedade cobra tanto, e hoje eu tenho uma maternidade mais leve, porque era uma cobrança extremamente pesada. E quando você falou, Nara, eu peguei, quando você falou essa frase tão engraçada, que fica pra gente, quando você falou, quando todo mundo ali no final, a Cora não tinha aparecido, cada um ia cuidar da sua vida. Mas, assim, eu lembro, e assim, no meu
na minha vida mesmo. Quando eu me separei há 22 anos, eu lembro de uma frase que até hoje me marcou, e era assim, e hoje eu rio porque, assim, para mim já está bem calcado e está bem resolvido na minha cabeça. Mas eu lembro, eu estava com uns 3, 4 meses, eu morava na cidade de Funcionários, para quem, né, eu sou daqui do Ceará, gente, porque tem gente todo o Brasil. Então, no bairro que eu morava, tinha um forró que era o forró mais ou menos, e eu lembro que eu liguei, meu filho estava com febre muito alta e tal, meus filhos tinham 7, 9 anos, eu liguei para o ex-marido e tudo, ele estava na festa com a namorada e tudo. Aí, e eu tentando falar, olha, dá para você ir comigo, porque ele está aqui desmaiado de febre, não sei o que, meu filho desmaiar, febre. Ele, não estou lhe ouvindo, aí acho que ele dizia assim, tô mais ou menos, tá mais ou menos, tá mais ou menos. Aí ele ficou assim, rapaz, vá se fuder e se vira nos 30. Então, Nara, essa frase que você disse, aí até hoje, quando depois ele queria participar de algumas coisas, eu estou me virando nos 30, calma aí. Aí você até brincou, é jargão hoje, que eu digo que me virei nos 30. Mas quando você disse assim, essa frase que você se chocou, assim, como uma coisa pega um e outro não, né? Para mim não chocou, porque é mais ou menos isso, sabe? Assim, quando os casais, principalmente, separam, sabe? Parece que você passa uma borracha. Pelo menos meu ex-marido passou quase 3 anos para retomar a paternidade, que ele estava nos 40 e eu chegando aos 30 e ele não sabia o que ele queria da vida, né? Então, mas assim, voltando para isso daqui, eu tenho muita mania de ler resenha, gente. Assim, eu não tenho, eu sou das antigas, eu não tenho problema com esse spoiler. Meus filhos, que são hoje jovens de 28, 30, eles têm essas coisas e os clubes de leitura tem, mas assim, eu comecei a olhar as resenhas e teve uma resenha que me chamou muita atenção. Sabe, assim, como eu não conhecia a história, assim, falou muita coisa da Maju e tudo, e não sei o quê, e eu já entrei na história com muita pena da Maju. E quando eu fui lendo, sabe, tem horas que eu assim, eu tinha pena da Fernanda, eu tinha vontade de estar a Fernanda no colo. E assim, não me joguem pedra, por favor. Não, de E forma por outros alguma. Ela é uma mulher momentos, ferida também, né? pois é, por outros momentos eu tive muita pena da Maju. Porque eu digo assim, quando eu me separei, eu acho que meus filhos foram criados por Majus e por Fernandas. Eu tinha uma menina que morou comigo 8 anos, a Luísa, e eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Ela foi apartada do filho dela com 6 meses, e assim, e a gente se ligou muito, porque quando ela veio para cá, o mamilo dela ainda saía leite, e a família dela botou para ela vir, porque ela não conseguia emprego no meu interior. O filho dela era filho de um homem casado, da tal sociedade lá, do meu interior. E na época, assim, ela veio justamente no início da minha separação. E eram 2 mulheres chorando por suas maternidades. Eu com a minha, carregando a minha maternidade, que era pesada, assim, que para mim foi muito pesado ficar apartada, principalmente a parte financeira, que eu trabalhava com ex-marido. Então, assim, eu muitas vezes, gente, eu me vi Fernanda e me vi Maju. E vi principalmente a Luísa, que foi a pessoa que passou 8 anos comigo, sendo Maju também. Quantas vezes, quando você falou, Nara, e eu tinha pensado, talvez eu não fosse reverberar isso hoje. Mas quando você falou aí, hoje, por eu ter estado no tribunal, por eu ter conseguido dar uma vida melhor ao meu filho, tinha uma Maju que cuidava do meu filho, que ela abdicou da maternidade para cuidar dos meus. Então, assim, isso é muito forte. E quantas vezes eu também me vi um pouco Maju, porque eu lembro que a minha família dizia assim, a minha mãe dizia muito, assim, na ingenuidade, ela dizia assim, ai, filha, você lembra, você tem 30 anos, você já é uma mulher muito vivida, só que detalhe, gente, eu casei com 19, filho com 20 e filho com 21, 22 eu estava terminando direito, pegando ônibus com criança que eu tinha, que não podia fazer muita disciplina, terminei assim às pressas, porque os peitos ficavam inchados, eu tinha que voltar para dar mamar, então isso era uma coisa meio de louco mesmo. E aí, a minha mãe disse, você já é muito madura. Olha, sua bisavó ficou viúva aos 33 anos e nunca mais casou. Você tem 30, então você pode ficar sem casar. A sua vida hoje são seus filhos. Então, assim, eu ia para o interior, eu tinha 3, 4 dias, ficava dizendo, ai, mas é muito bom. Olha, uma mãe dedicada. Mas, assim, as pessoas não percebiam e nem eu percebia. Tanto que eu tinha jargão. Ai, eu só sei ser mãe. Então, assim, foi tanta pressão para me anular que eu lembro que a primeira vez que eu fui o tal do Cucucaia, que era uma festa de forró, que eu tive uma crise de choro e fui para casa, entrei em pânico. Então, assim, porque eu disse, meu Deus, aí no interior tem esse jargão, assim, eu tô na farra, meu Deus do céu, como é que pode? Eu sou mãe. Então, assim, durante muito tempo, é tanto que eu vim ter meu companheiro, meu segundo companheiro agora, tá com 10 anos, mas então, assim, isso é muito calcado na nossa cabeça, gente. Eu sou mãe, então, assim,
A minha bandeira era isso, eu sou mãe, então, assim, a vida sexual, a vida sentimental fica, sabe? A minha mãe, e calcaram tanto isso em mim, só eu sei que vou ouvir, mas, assim, bem... Primeira vez que eu tive um namorado, gente, que eu já fazia quase 5 anos, que eu fui a um motel, eu tive uma crise de choro que pedi para ir embora. Porque as pessoas diziam tanto, minha mãe, onde você vai encontrar os maníacos, você vai encontrar os maníacos, como meu pode? Eu me tranquei Deus. no banheiro e comecei a chorar. E só pensava num programa policial. Eu pensava que eu disse, meu Deus, um homem vai me estuprar aqui. Eu vou sair uma mãe, como é que pode? Uma mãe dentro de um motel, meu Deus, não tem condição. No aqui Aí e eu tive uma crise agora. de choro. Eu tive uma crise de choro. Aí ia ligar para o 190, o 190, mas eu vou ligar e vou dizer o quê? Aí eu disse pro namorado, pelo amor de Deus, tô passando mal, quero ir embora. Gente, é tão forte isso que pregam na maternidade, que até hoje... Aí, na época, eu liguei para uma amiga minha e disse, o que é que eu faço? Pelo amor de Deus, eu tô aqui, tô no banheiro do motel, pelo amor dela. Ela disse, mulher, sai daí, vai embora. Eu digo, eu estou pensando no Barra Pesado, pelo amor de Deus, que é do programa policial. O E Gil o cara era Gomes. meu namorado, eu estava com 3 meses de namoro, gente. Então, assim, e até hoje a gente ri e conta isso. Então, assim, é o peso, né? Eu imagino o peso que essa Fernanda também não carregou, né? E carregava, mesmo ela tentando cuidar da vida dela, mas no final, o que eu percebi do livro é que o mesmo Cacá, como você falou, Nara, mesmo o Cacá sendo pragmático, sabendo então as coisinhas da Cora, mas o que ela passou de mensagem tão forte, que, por exemplo, assim, acho que o pai dos meus filhos é uma pessoa muito bacana, muito legal, mas pouco participou. É tanto que na festa dos pais ele quase nunca foi quem era eu. Então, assim, mas assim, e não só o meu casamento, a paternidade dos meus filhos, mas quantas outras que a gente, assim, eles são tão bons pais, sabe? E aí eu digo sempre assim, hoje já, pelos meus clubes de leitura, por vocês aqui, por nos darem assim, as mãos que a gente não solta, aprendi muito, aprendo muito nos clubes. Eu disse um dia desse para uma amiga minha, não, eles não são bons pais, que é bem parecido com a minha história. Não, eles são até bons para ser tios, mas para serem pais, eles não conseguiram, eles precisam de outra reencarnação, de outra vida, para aprender a ser pais. Porque eu digo sempre que o dos meus filhos é um bom tio, mas ele está muito longe de ter sido um bom pai, sabe? E assim, eu dizia, e ele é um pai maravilhoso, não. Eu fui uma mãe que me esforcei muito e saí muito mazelada, porque até hoje, para tomar uma cerveja, aproveitar um momento, eu fico olhando para o lado, assim, às vezes assustada, e meus filhos, mãe, vai curtir, mulher, para com isso, deixa de neura. E é isso que a gente fica, sabe? Com todas esses traumas, com essas cobranças. E eu imagino assim, eu imagino a Fernanda como uma mulher muito perdida, gente, assim, que eu já fui muito Fernanda mesmo. Uma mulher muito perdida e, assim, muito cobrada pela sociedade. Até porque é ela que sustenta a casa, né? E em traição também, ele também traiu, né? Então, assim, é muita cobrança mesmo, gente. Ela é perdidinha Mas, mesmo. Andrelina, mas vocês viram como até a traição dele foi colocada de uma forma bem leve, bem ao en passant. Foi assim, como se não fosse nada. Não, mas é Ele sutil a falou que não foi traição. nada e não foi nada. Eu dei Eu só uma achei saidinha. genial. Ô, Rosa, só para você ter Achei ideia, a minha genial. traição, a traição com o meu marido, aí assim, é perdoada, e minha mãe até diz assim, não, mas ele é um bom pai, mas ele é uma pessoa tão boa, nunca bateu em você, e a minha família assim, e a minha Nunca traição, para você bateu. ter ideia, foi com a dama de honra no meu casamento, aí eu digo, a menina levou a aliança, ele é a aliança, ela levou a aliança e depois levou ele com a aliança, aí assim, para você ver, mas assim, as coisas são tão sutis, que assim, mas ele nunca me. Aí eu dizia, meu discurso também era esse, mas ele nunca me bateu. E assim, coitado, ele caiu numa sedução, estava 3 meses com ela, caiu numa sedução Oh, meu da Deus. menina. Então, assim, é muito sutil, a sociedade é isso, essa ficção aqui é isso, Rosa, mesmo. É muito sutileza. Agora, tu imagina eu, na época eu não briguei, não fiz uma arruaça, não chamei a menina como era para chamar, de rapariga, disso ou daquilo, eu querer dar e fazer aquele barraco. E teve uma pessoa que perguntou, mas você tinha outro? Porque você tá tão pacata, e eu arrasada, e tudo, estraçalhada, e tudo assim. Mas você não tinha outro, não? Tem certeza? E foi uma tia minha.
Para você ver. Então, assim, é muito forte esse negócio. A traição dos homens é comum. Coitado, ele estava num momento difícil. Ele estava. O meu marido é porque ele estava chegando na idade dos 40, estava indeciso, que ele queria da vida. Mas eu não podia ter indecisão. Já pensou se eu tivesse tido a Pobre indecisão, né? garoto perdido, né? Era assim. Um jovem em desenvolvimento. Ai, que inferno ouvir tudo isso, gente. Que Vai, Fê, desespero. tu depois a Déia. Que ódio. Que ódio dessas realidades, né? Meu Deus. Dura. O tempo inteiro, essas histórias, é difícil. Só juntas mesmo, cara. Vamos lá. É maravilhoso que eu sou Fernanda, né? Fê. Logo na primeira coisa eu falei, Fernanda. Vamos. E a minha sobrinha mais velha chama Cora. Olha aí! E aí, quando eu comecei... Eu tive muitos incômodos com a Fernanda, não consegui ter essa empatia toda, não, mas eu entendo também, assim, eu assim, gozei com ela quando ela também arrumou uma mulher, fiquei super feliz que ela, em algum momento, conseguiu se realizar ali. De algum modo, né? Porque também a carência nas relações, né? A forma que ela o desespero dela por viver, né? Por gozar. Depois ela... Nossa! Mas essa frase que você trouxe, Nara, é uma frase que eu traria também da... Se minha filha não voltar, se Cora não voltar, eu fico com você. Ali me deu um incômodo terrível. Eu falei, caralho, cagou para filhas, todas. E cagou para ela mesma também. Tinha horas que a menina tinha sumido, que ela tinha se dado conta que a menina tinha sumido. E aí ela, tipo, caralho. Já deu pro perdido, né? Já deu pro perdido, vou viver, gente. Era melhor a menina não ter voltado, né? Para todo mundo. Só que ela teria que procurar. Resolveu todos os teus problemas, né? É loucura. E assim, ao mesmo tempo, ela teria que procurar a menina. Então, se a menina não voltasse, ela ia achar a menina, que ela ia ter que, né? Ela teria que procurar. Detalhe que ela se empenha muito em procurar a menina morrendo de bebê, não sei se vocês perceberam, né? Mas, assim, é muito curioso, né? Assim, ela não está no meio da rua com cartaz de onde está a Cora, né? Ela está enchendo a cara. Sim. Mas tudo bem. E pensando na Yara. Pensando na Yara. No Roca Roca. Você falou de alguns filmes, e aí tem o Que Horas Ela Volta, não sei se vocês assistiram. É muito bom. É muito bom, assistam Que Horas Ela Volta. Tem uma relação muito, muito parecida, assim. E também é como as pessoas são descartadas, né? Como essas relações são descartadas. Relações tão... E no caso do Que Horas Ela Volta, é uma relação empregatícia de décadas. E ela mal vê a filha, né? Ela não viu a filha. Ela não viu a filha. A filha estava aqui no Nordeste, o filme se passa em São Paulo, e é isso. Mas não vou dar nem dar spoiler, mas assistam. Que Horas Ela Volta é um filmaço. E vamos ver mais assim. São tantas coisas, né? Vocês falando, eu fui tentando... Eu também vi ela negra, né? E eu também tive esse incômodo terrível quando chegou no final e ela era branca. Eu falei, gente... Agora, apesar de eu não ter empatia com ela, é isso que a maioria fica muito repetitivo, né? Mas o que a Adriana trouxe, assim, ela é um paizão presente, a Fernanda. Ela banca a casa, ela faz a função. Ela eventualmente vai num aniversário e ela faz a função. Levando a babá, né? Levando a babá. Nesse caso, ela não pôde levar porque ia ter a visita íntima da carcerária. E aí ela vai, ela só vai por isso, e vai também pensando na Yara, vai embora para ver a Yara. Ela não fica no aniversário. Né? Mas como que essa maternidade, né? Para quem essa maternidade, que vem isso muito nos grupos, né? Para quem essa maternidade é exigida. Porque quando a pessoa vive nessa condição que a Maju vive, ninguém quer saber se ela vai ter filho ou não. Ou se ela tem, né? E vira e mexe a gente traz isso. Eu estava tentando lembrar aqui de uma cena, vou já passar para a ideia, mas assim, de que ela está assistindo, que ela vai para o banheiro se masturbar,
Vocês pegaram essa cena? Sim, sim. Peguei. Eu ia comentar agora, no aniversário. Ela É no vai- aniversário, né? Tem uma apresentação. Ela vai para uma apresentação. É uma apresentação. No shopping, porque ela se sente assim, tem que fazer alguma coisa, vai no sábado à tarde pro shopping com a e o marido tá tão chato, né? Ela tá ali com a família, vendo uma apresentação, e ela diz, não, galera. Aí ela vai para um banheiro, né? E ela vai se masturbar no banheiro. Mas como as mulheres também precisam ter... Ela diz que ela não sabe o que fazer com as mãos. Porque ela não sabe o que fazer com as mãos. Como porque ela não sabe o que fazer com outros lugares de alívio que não é permitido, né? Que é claro que dentro de uma circunstância dessa fica muito esdrúxulo, né? A forma, onde, como, né? E é porque ela não viveu. E quando, ao mesmo tempo que ela conhece a Yara, ela começa aquela... Ela come a Yara. Come a Yara, é maravilhosa. Gente, não, ali foi... Ela conheceu o mundo, ela tira um véu ali da vista, de começar a entrar em contato com outras coisas. Foi a Raquel que falou, né, que ela vivia no automático, ela era um workaholic. Não sei se foi a Raquel, alguém escreveu aí. E é exatamente isso, ela vive num automático tão grande que aí, quando ela conhece Yara, ela começa a ter prazer, né? Ela vai para... Como trair também foi importante ali para ela. Exatamente. Tem uma série de questões. A Raquel falando aqui, né? Das festas infantis. É um saco mesmo, né? Por isso que não é tão simples falar vi no shopping. Ai, gente, eu adoro festa infantil com os salgadinhos. Eu acho ótimo. Gente, adoro. Não é só a festa, mas tudo que envolve infantil. Por exemplo, ir para o shopping. Eu também acho. Chegada do Papai Noel, aquilo é um inferno para mim. Não, essa parte eu detesto. Essa parte eu gosto de assistir sobre a mas no festa infantil... Eu tenho... Festa infantil no Plus, aqui, que tem aqui, você vai entre aquela confusão, um monte de criança, uma menina horrível, assim, uma bagunça, um monte de gente junta. Eu não gostava, não. Eu tive anos que eu tinha pavor de filme infantil. Por anos. Eu tinha pavor. Eu olhava aquilo e falava, essa parte que eu não faço. Aí, meu companheiro pegava todos os filmes infantis com a Elisa, que eu falava, não aguento mais. Não tem tela, tá com desenho que eu vou assistir. Ai, gente, eu amo. Eu não tenho filhos, eu amo. Eu adoro ir para festa infantil, porque eu não tenho que correr atrás de menino, não tenho que me preocupar, eu vou só para comer, né? Pois é, isso é bom. E você vai uma vez na vida. Agora, exatamente, amiga. Eu ia falar para você toda semana, praticamente. Pois é. Eu acho se meu filho tivesse um fashion toda semana, eu adoraria, gente. Eu adoro. Deus me livre. Agora tá melhor, porque ela tá maiorzinha, aí já é outro estilo. Por sinal, minha filha vai fazer 10 anos, no mês que vem, escolheu uma boate. Falou, eu quero luz negra. Falei, gente. Imagina eu brincar essa história da festa sessão das crianças. Eu achei foi ruim. Agora a gente só pode deixar e buscar. Os meninos já tão grandes, eu não gostei. Não. Eu adoro a festa, mas eu odeio as outras mães. Então. Então, Camila. Eu fico botando. Eu no início botava apelido. De mãe, não quero conversa com mãe nenhuma. Também. Eu somos todas Fernanda. Não, mas olha, mas mãe... Circo é ótimo quando a gente é criança ir para o circo. Mas quando a gente é mãe para levar o menino para o circo, você está morto no final de semana. Você trabalhou a semana inteira, você só quer dormir o sábado inteiro, o domingo inteiro. Aí você tem que ir para um circo. Pegar uma fila, um sol quente, poeira, e aguentar o circo e você só pensa em dormir. Eu me identificava muito com a Fernanda, não saía para o shopping para me masturbar, mas eu só pensava na minha cama. Eu estava ali, pensando só na minha cama, assim, meu Deus, eu quero minha cama. Faz parte. Imagina ter 4 filhos e agora minha filha querer que eu vá em festa infantil dos meus netos. Quando ela me convidou, eu falei, eu tive uma crise. Eu tive uma crise de riso, eu falei, Deus me livre, eu já tive a minha cota de festa infantil. Eu morava num condomínio com 5 blocos. Imagina, tinha sexta, sábado e domingo, umas 3 ou 4 festas para ir. Deus me livre, até me arrepia, não quero ir em festa de jeito nenhum. Eu entendo.
entendo a pobre da Fernanda lá, viu? Eu entendo. A pobre da Fernanda. Vai, Déia, tá contigo. Gente, eu adorei a fala da Andrelina, adoro as histórias da Andrelina, é ótima contadora da própria história. Meu bicho vivedora, viu? Já viveu de tudo. E tem uma narrativa gostosa. É bom de ouvir. Viu, Andrelina? Pois é, eu sou fiquei um pouco dividida mesmo, assim, eu não lembro de vários fatos aí, só li 53%, então tem essa parte da festa de aniversário, da árvore de Natal, eu não me recordava, certo? Então tem algumas bizarrices, essa coisa de ficar sem falar, eu não me lembro, vou terminar o livro de novo, e dos anos que eu li para trás, eu não me lembro mais de nada. Mas até onde eu li os 53%, como se eu estivesse lendo a primeira vez, quase isso, eu fiquei dividida, assim, por uma certa empatia com a Fernanda. Assim, tirado, me entendam bem, não me entendam mal. Tirar das arestas, assim, se a gente... Tem um livro, gente, eu não vou me lembrar, que é similar, que é uma médica que rapta uma criança. Qual é esse livro? Camila, tu sabe? A pediatra, é? É a pediatra? A pediatra. Que ela planeja roubar, né, o filho do amante. Isso, e a criança tem diabetes, né? Tem o hálito, é por isso que ela entra em pânico. Enfim, gente, eu li aquele livro, eu fiquei indignada com aquela mulher. Indignada. E eu fui no clube, todo mundo achou ela incrível, um personagem incrível e admirável, porque ela é autêntica, porque não sei o que, eu disse, gente, minha gente, essa mulher, se ela pudesse falar de política, ela era bolsonarista, com certeza. Então, assim, e aí eu penso, volta agora para o nosso livro. Se de repente, Sweet Talk, você não lesse os capítulos da Maju e lesse só os capítulos, a narrativa da Fernanda, talvez todo mundo tivesse mais empatia pela Fernanda. O problema é o contraponto. Botar contraponto fica mais difícil. O contraponto é assim, puta que pariu, a Maju é tão fodida. Então, assim, né? Aí você fica com mais ódio, quanto um ódio vingativo da Fernanda. Mas a Fernanda tem suas problemáticas também. Assim, esqueça a história da classe. Vamos fazer assim, sabe? Aquela coisa, isolando os outros fatores, as outras variáveis, né? Igual matemática, isolando as variáveis. Se você pegar assim, esquece classe, esquece raça, esquece tal coisa e coloca só a variável gênero, para você olhar a Fernanda. Sobre a variável gênero, não tem como não ter uma empatia com ela. E assim, essa história da masturbação que foi falada agora, eu me lembrei de uma... Vocês começaram a falar, como eu não li, não cheguei lá para recordar do livro, você fala que cena é esse, quando foi isso, que momento é esse? Daí aí me lembrei de uma cena do filme Som ao Redor. Eu sempre esqueço o nome do diretor e eu adoro ele, certo? O pernambucano. É o mesmo do Aquários. Enfim, adoro o Som ao Redor, vi aquele filme 3 vezes, adoro, acho o melhor filme dele. Melhor do que Bacurau, melhor que, enfim. Acho ótimo, porque ele é muito mais sutil. E tem uma cena que uma das personagens bota a máquina para lavar, e na hora que ela centrifuga, ela vai lá e encosta pubis lá e vai ser feliz com a máquina de lavar. Se é bem curioso. E me lembra assim, isso a Madaloso é muito legal, porque assim, o direito a esse prazer corporal também é um direito da mulher, por que não, né? Vai negar a sexualidade da mulher? E é como se a Fernanda disse assim, porra, eu tenho direitos. Eu tenho direito a viver minha sexualidade, eu tenho direito a não ter filhos, eu tenho direito a viajar, eu tenho direito a viver um romance. Eu ralo pra caralho, assim, ralo muito, me submeto, tenho assim, eu tenho, lógico que dentro eu vou isolando as variáveis classe, raça, né? Pegando só a variável gênero. Então, não tenho como não conseguir. Eu fiquei dividida, né? Tive a sororidade aí dos dois lados. E aí, voltando ainda em cima de uma questão que a Andrelina colocou.
Minha mãe também trabalhava, era professora e trabalhava muito. Teve uma época que ela trabalhava 3 expedientes para poder pagar uma escola um pouco melhor para a gente, não era nem escola de ponta, escola de bairro, mas para não botar na escola pública. Ela era professora de escola pública, mas né, dava os pulos para não deixar os filhos na escola pública. E quem cuidou da gente em um determinado período foi pessoas de interior. Então, assim, era uma pessoa pobre que contrata, que até hoje, assim, a pessoa é pobre, mas contrata outra pessoa pobre para cuidar do seu filho, porque sozinha não dá conta. Não tem como dar conta, a família não dá conta. Não tem. O nosso formato de sociedade é focado que a mãe que tem que dar conta, mas não tem como dar conta. Uma criança precisa de muita gente para dar conta. Assim, é muito pesado para uma mulher que é mãe conseguir dar conta disso, não importa a classe social, tá entendendo? Ela vai ter que terceirizar porque a estrutura social está assim. Ela vai ter, se ela tiver grana, ela vai terceirizar para uma mulher sem grana. Se ela não tiver grana, ela vai terceirizar para uma mulher com menos grana ainda. E se ela não puder nem isso, é a avó, é a dindinha, é a tia, é outra mulher, porque o homem não faz parte disso. Meu pai perdeu o emprego, foi demitido, ele tinha 55 anos, 50 e poucos anos, e nunca mais arranjou emprego. Nessa época eu tinha o quê? Sei lá, eu ainda era criança, adolescente, 12 anos, 10 anos, quando meu pai ficou desempregado. E mesmo assim, ele passava o dia em casa e quem cuidava da gente era minha avó. Ele não tinha qualquer participação. Não assim, não, é porque ele não pode dar banho. Não, mas não é só o banho, ele não pode dar banho, nem comida, nem se eu cair, nem botar brincar, o metiolate no meu nem... joelho. Não, pelo menos o lance do cuidado, botar o metiolate no joelho, nem isso ele fazia. Era o botão do foda-se. Isso não faz parte de mim, e era minha avó que dava conta. Então, assim, a questão do gênero é bem. Não consigo, não. Depois que eu falando com a Angelina, a Andreina está falando. As mulheres também precisam de outras mulheres para ajudar a criar os filhos, e assim, e ter culpa sobre isso é foda, é foda. Porque aí a interseccionalidade fode, no caso da Fernanda, porque ela tem a raça ao favor, a grana ao favor, tudo ao favor dela, e ela pode viver, como a Nara já expôs, alguns privilégios de classe, mas mesmo os privilégios de classe são há muito esforço, sabe, assim, e julgar isso é muito complicado. É triste, gente, a gente está no mato sem cachorro. É frutos do capitalismo, né, amigo? O capitalismo falhou, falha e falhará, onde quer que seus tentáculos, né, assim, não, é isso, né? Agora, o da Fernanda, e eu concordo com você, essa é uma visão que é necessária sobre a exploração das mulheres dentro desse dispositivo amoroso, né? Inclusive, o pessoal do grupo de estudo, próxima semana, dispositivo amoroso. Assim, o lance da Fernanda é porque a Fernanda ela é tão. E aí também é um sintoma do capitalismo, né? Ela é tão desconectada dos vínculos, né, que onde ela consegue se vincular um pouco com ela mesma através do corpo e afetivamente é com essa amante, através do sexo, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que a contratação de profissionais, né, para ajudar em casa e tudo mais, isso é uma realidade das mulheres da burguesia, né, das mulheres com alguma condição de renda e que precisam trabalhar, né? Inclusive, eu atendi uma paciente que me contou uma história interessante, ela disse que paga o salário da babá dos filhos dela e paga, ela é uma mulher bem rica, e ela paga a babá para o filho da babá. Olha que doido. Né? É claro que ela deve pagar bem menos, essa babá deve cobrar nada. Né? Acho que ela disse que dava, tipo, R$ 500 por mês para essa mulher cuidar do filho da babá dela. Né? E paga um salário X para essa babá. Agora, olha, o que eu acho escroto da Fernanda é que ela simboliza justamente essa figura do neoliberalismo, né, do capitalismo neoliberal, que ela é uma figura que não é capaz, aparentemente, de uma empatia, né? Talvez de uma consciência de classe, não de classe social, mas de classe. Estou aqui com outra mulher. Porque olha como tem uns detalhes tão escrotos na obra da Giovanna Madaloz que me incomodam, né? Claro, isso eu fui perceber na terceira vez que eu li, né? Por exemplo, ela senta com a Maju para negociar o salário da Maju, já sabendo que ela está enrolando a Maju. Né? Oferecendo a quantia de 6 salários mínimos, ela dizendo, não, para a Maju isso é uma fortuna.
Mas ela, o que ela faz com o primeiro salário que ela ganha? Ela não dá 6 salários, não, viu, Nara? Ela oferece um salário que ela não diz qual é. Isso aí, porque eu prestei bem atenção, porque me chocou. E aí ela pensa com ela, mas ela não diz. Se ela me pedir 6 salários, eu pago. Eu dou. Aí ela diz, assim. Ela diz, mas ela é tão, tipo assim, inocente. Ingênua. É ingênua, que ela nem questionou o que eu ofereci, porque ela disse que usa essa tática com as pessoas da empresa. Ela oferece um pouquinho menos, aí ela, logo em seguida, oferece um pouquinho mais, como se estivesse arrependida, e como se ela desse assim, vou dar uma coisa a mais, vai ser massa. Aí a pessoa fica empolgada, quando ela aumenta aquele salário, que a pessoa já se sente agradecida, porque ela mesma aumentou. Entendeu? Exato. E 6 salários, ela só pensa. Não ganha isso ela tudo, só pensa, é verdade, tem isso. Ou seja, ela manipula. Aí, ela deve ganhar uma fortuna, porque ela literalmente não sabe o que fazer com o dinheiro dela. Quando é promovida, e ela convida a Maju para ficar lá depois dessa promoção, né? Quando ela é promovida, ela fica tão desnorteada com o valor que ela ganha, que ela não sabe o que fazer. Ela diz, não, então eu vou comprar arte. Sim, arte, como se fosse assim uma coisa, né? Tipo, arte. Né? Por quê? Porque sim. Aí ela entra e escolhe uma tela lá de uma artista famosa, que deve custar uma fortuna, né? E ela leva para casa e diz, aqui é um investimento para minha filha, vai ficar de herança para ela esse daqui. Então, veja, uma mulher que ganha uma fortuna, que não sabe o que fazer com esse dinheiro, oferece como compensação para uma mulher abdicar da vida inteira dela e cuidar da filha, né? Que não é dela, uma ninharia. E faz ela pensar que está fazendo um grande favor. Né? Então, a exploração, e aí o que eu penso, por que isso me incomoda? Porque eu atendo em consultório particular e a clínica psicológica é muito elitista. Isso é um fato. Né? Eu atendo mulheres de todas, mas as mulheres que me pagam o integral, né, que é o que realmente paga as minhas contas, são mulheres muito ricas. Né? E eu escuto, e as pessoas ao meu redor, né, reclamando, não, ninguém consegue mais contratar uma babá, uma empregada para casa, não, porque agora todas elas querem mais de um salário mínimo na carteira. Se eu vou pagar um salário, aí eu vou perguntando, quer a pessoa para dormir em casa, e não dorme nem no quarto dela, dorme no quarto com a criança, ou com as crianças, né, dorme com as crianças, para não incomodar o sono da princesa, né, e tem folga quinzenal. E elas acham um absurdo pagar mais de um salário mínimo na carteira. Né? Porque aí, quando você vai pagar os impostos, as contribuições, fica altíssimo o valor. Né? São as mesmas mulheres que vão passar as férias na Europa, que tem 2 carros na garagem, um importado, que compram roupas de marca, que andam com aquelas bolsas cheias de... Desculpa aqui se alguém é assim, eu peço perdão, mas enfim. Né? Mas não é uma crítica ao jeito de ser, é uma crítica a essa cegueira, né, assim, que acha que está fazendo muita coisa e pagando para essa mortal que fica na casa delas né, enfim, que um salário mínimo é o suficiente. Então, o lance da Fernanda, ela entra muito, tem esse lance da opressão, sem sombra de dúvida, e eu acho muito interessante o nome do marido, né, porque o nome do marido é um nome infantilizado demais, é o Cacá, né, ou seja, é um grande menino, né, assim, é o Cacá, né, e o Cacá, ele leva a vida de Cacá, né? Cacá leva a vida de Cacá, que é aquele pai funcional, mas que não foda-se, né? Quero manter aqui a minha vidinha mesmo, né? Comendo aqui as mães das amigas da minha filha, tendo dinheiro para fazer minhas coisinhas e tudo mais, né? Então, essa figura que não entra nem como uma subversão de papéis, né? Que poderia ser, ela ganha dinheiro, mas nem entra, nem nisso. Ele continua sendo um zero à esquerda, é um homem hétero branco, né? Continua sendo isso. Né? Então, a Fernanda, não é que eu não veja a opressão que a Fernanda sofre, eu vejo e eu concordo, mas é muito difícil não me irritar com a Fernanda quando ela entra nesse lugar de conscientemente, de deliberadamente explorar uma outra pessoa a esse ponto, né? Porra. Eles exploram demais, eu vou dizer isso. Por isso que eu fiquei puta, porque eu ficava com raiva da pobre da Maju, a ponto de deixar de falar e cogitar, despedir.
eu despedi porque ela foi para a visita íntima e ela teve que ir para o aniversário. Tudo bicho escrota, cara. Entendeu? Aí você vê, e aí eu consigo entender, por exemplo. Oi, desculpa. E aí, ela não gosta dos aniversários, né? Várias mães falaram aqui, não gosta. Eu não gosto de várias coisas, eu gosto da festinha pela comida. Tudo bem, ela não gosta dos aniversários, mas só porque ela paga a Maju então é obrigada a ir todos os aniversários. Se ela não se conecta com as mães, a pobre da Maju menos ainda, porque vai ficar isolada, porque a babá fica isolada, no máximo, lógico, às vezes tiverem outros babás, conversa, se não, a pessoa fica ali meio perdida, isolada, porque é isso. Numa festa, então, que tem muitas mães, ali as mães ficam conversando, a pobre da babá fica no canto, no canto. No canto, aí eu pago o salário, você é obrigada aí, o negócio é chato, eu não vou, mas você vai. Escroto. O que eu observo indo para esses aniversáriozinhos com os meus afilhados é isso, as babás ficam, o exército branco, né? Fica, como ela fala no livro, né? Acho ótimo isso. Hoje eu com a Marília no parquinho, depois da escola, e eu prestei atenção nas babás, elas estavam tudo de vinho, tudo de uma cor meio bordô, uma coisa assim. E eu, caramba, é o exército branco da Madaloso. É muito chique, gente. Fortaleza é muito chique, é bordô. É bordô. É uma coisa assim, um vinho, uma coisa bem, bem classuda, né? E aí, quando eu vou para essas festinhas com a Marília ou com os meus outros afiliados, eu vejo isso, né? Assim, as babás no canto, elas sentam com as crianças, né? Assim, e os comentários no pós-festa é o que mais me chocam, né? Porque aí as mães vão falar, né? Quando a minha filhada tem babá, que não é sempre, às vezes a minha irmã contrata umas folguistas, né, para ficar com ela nos finais de semana. E aí as amigas vão comentar: mas a fulana que tu chamou, tu viu? Pegando o cachorro quente da mesa. Assim, pegando, né? Nossa, mas você viu que ela pegou uma lembrancinha para ela? Que absurdo, ela pegou uma lembrancinha. Ela saiu com uma lembrancinha debaixo do braço. Era uma da Marília e uma aqui debaixo do braço. É isso. Não é gente, entendeu? Não é nada. Né? Não é nada. É nada. Né? Aí a Fernanda, ela me leva para esses lugares, né? Eu vejo essas mulheres, né? E isso me irrita, porque eu fico muito irritada. Com a minha irmã, eu já bati muitas, assim, já botei ela na parede muitas vezes, que às vezes ela dá umas derrapadas classistas dessas. E aí eu tenho que puxar ela de volta pro cantinho, né? Assim, presta atenção no que tu tá fazendo, porque isso daqui é desumano, né? Porque entra no rojão, cara. Ela começa a andar com a galera que tem dinheiro, a minha irmã é médica, começa a andar com a galera que tem muita grana, né? E ela se perde. Né? Vai querer, se compara com as amigas, escuta muitas coisas e acha que os comentários que ela faz são pertinentes. Aí tem que ir lá e dar uma... Simbora, né? Isso. Nara, quando nós chegamos aqui em Fortaleza, tem 24 anos que nós chegamos. Eu lá em São Paulo, eu tinha uma pessoa que ajudava em casa. Ela ficou comigo 18 anos lá em São Paulo. E eu pagava 2 salários mínimos para ela e carteira assinada. Isso naquela época que não tinha que fazer isso. Porque eu pensava assim, Odete, ela foi cuidar do meu filho, ficar na minha casa, ele ia para a escolinha meio período e ela ficava outro período. Ele tinha 4 anos. Eu ganhava bem, meu marido ganhava bem. Como que eu vou deixar o meu filho com uma pessoa pagando mal para ela? Eu tenho que valorizá-la. Então, assim, meu pensamento sempre foi esse. Mas quando nós chegamos aqui em Fortaleza, numa rodinha de mulheres, eu ouvi dizerem que, assim, a Rosa chegou aqui agora, ela vai inflacionar o mercado no Ceará. Porque a gente traz aquelas meninas lá do interior e não assina carteira, e não paga nada, e elas dormem, até me dão banho. Eu ouvi a mulher falando isso. Ela até me dá banho. Eu falei, amiga, a escravidão acabou primeiro aqui no Ceará. Parece que vocês não sabem disso. Não, só no papel, Rosa. A Fransquinha vem uma vez aqui por semana me ajudar, né? Tem coisas que eu não deixo ela fazer, tipo assim, quando ela chega, os sanitários estão limpos e ela não lava minhas roupas íntimas de forma alguma, nem as do André, que suas calcinhas, cada calça suja, suas cuecas sujas, né? Então ela tem coisas aqui que eu não deixo ela fazer porque eu não me sinto à vontade, não quero.
A Fransquinha saiu de casa, a Fransquinha tem a minha idade, ela é 2 anos mais velha do que eu, ela tem 42 anos. A Fransquinha saiu de casa para trabalhar com 8 anos de idade. Ai, né? Com 8 anos de idade, ela começou a trabalhar em casa de família, né? E ela nunca mais voltou para casa, né? Então, assim, aqui no nosso contexto, né, principalmente no Ceará, eu acho, né? Esse lance do trabalho doméstico é uma problemática, ainda é uma problemática, né? Ainda tem, as pessoas ainda, e tem tantos casos que a gente vê que de vez em quando papoca né? Desculpa, eu me lembro de um texto do Pedro Cardoso, o Agostinho Carrara. Pedro Cardoso, né? Ele é maravilhoso, eu adoro ele. Nunca mais eu li as coisas dele, mas ele escreve super bem e ele tem consciência de classe. Você sabe que ele é sobrinho do Fernando Henrique Cardoso, né? Com a família dele. Ele é sobrinho do Fernando Henrique, é tio dele. E ele, então, ele é de uma família abastada, né? Mas ele é o artista da família, então ele deve ser dos menos abastados. Enfim, e ele teve um texto que ele falou dessa questão do trabalho doméstico, né? Ele problematizou e disse assim, olha, eu preciso de uma pessoa que me ajude, eu não sei fazer tudo, não sou capaz de fazer tudo, né? A casa, o trabalho e tal, é uma realidade que é de todo mundo. Mas eu, pelo menos, tento pagar mais, como ele inflaciona o mercado. Assim, e ele fala, e ele dizendo essa história do inflacionar o mercado, assim, o trabalho ele tem que ser remunerado pelo que ele é, não pelo estigma, ou pela problemática do cuidado, né? Aí a gente vai naquela questão, todos os trabalhos de cuidado relacionados à feminilidade, né, o que foi nos condicionado para esse trabalho, ele é mal remunerado. E quando você num país racista e escravocrata, né, como o nosso, aí é mais mal remunerado. E ele falando isso, porque não tem, na verdade, não tem como você conseguir não usar, precisamos de serviços. O problema é que os serviços no Brasil, eles são hierarquizados demais, assim, né? De menos. Demais, é surreal, mas se pagasse o devido, seria bem interessante. Exato, eu concordo plenamente, é isso mesmo. Eu vi uma vez o Pedro Cardoso falando, não sei se foi esse mesmo texto, André, mas sempre ficou isso para mim. Que a gente, no Brasil, paga 1 milhão no imóvel, mas não quer pagar R$1.000 numa pintura desse imóvel. Não teve o sujeito da piscina? Serviço. Quem era o sujeito da piscina que disse que tinha uma casa com a piscina, uma piscina... Rodrigo Faro. Pronto, esse louco aí, né? Tinha uma casa com piscina gigantesca, uma mansão, e não queria pagar, tipo, R$200 por limpar a piscina, achou muito caro. Nossa. Isso, né? Assim, não vale, a mão de obra do pobre não vale. Do médico, ninguém questiona. Do médico lá pica de não sei aonde, ninguém questiona. Pois é. André, porque o médico salva vidas. Assim, meu filho, uma babá não salva vida, não? Pois é. André, qual foi o filme que você indicou, que é do mesmo diretor de Aquário, você falou? O Som ao Redor, dos primeiros filmes dele. Manda aí pra gente. Eu vou procurar. Eu adoro O Som ao Redor. E você falando, Andréia, dessa questão, né, da opressão, tanto da Fernanda, né, que ela vive, eu pensei em mim e em minha mãe. Minha mãe, ela era funcionária pública, ganhava super bem, chegou um momento da vida, ela falou, vou sair. Ela não dava conta, e quem criava, né, em algum momento, eu bem pequena, não sei, nem, acho que eu nunca cheguei a ter babá, mas enfim. E ela abdicou da vida dela profissional, uma merda para ela hoje em dia, porque meu pai é um escroto e ela depende dele financeiramente. E eu poderia ganhar muito mais. E como eu sou autônoma, meu marketing é zero. Quem me indica é quem me conhece, porque, enfim, mais de 20 anos de formado, então o povo que me indica é porque me conhece. E é isso. Como que é a opressão? E assim, eu também, minha opção é não terceirizar essa relação minha com a minha filha, né? Que é difícil pra caramba, uma escolha super difícil. Mas também não fui mãe cedo, então já estava mais ou menos encaminhada a vida, já tinha estudado e tudo mais. Mas é uma opressão muito brava, assim, cara. Mesmo que as escolhas a gente não terceirize essa função. Terceiriza porque tem colégio, né?
Em colégio, o colégio são mulheres, e é um colégio particular, aí quando você chega lá, quem está na linha de frente são mulheres negras também. Mas essa questão dentro de casa e tal, eu não, já falei aqui, né, que eu nem faxineira eu tenho, mas é difícil. Não é fácil, não. É abdicar de muita coisa, de muitos sonhos. Eu trabalho, mas é reduzido. Poderia ganhar muito mais, como eu ganhava antes de ter Elisa. Eu acho que Kel queria falar. Queria. E eu queria ouvi-la, né? Kel? Tomou várias cervejas já. Não, eu estou escutando. Sim, eu até botei o que eu queria falar aqui no bate-papo, né? E eu estou gostando muito. Mulher, eu não abri uma vez esse bate-papo. Estou gostando muito. E aí, tudo que a gente vem falando, tudo eu concordo, eu gostei muito, né, da fala de todas vocês. Eu, assim como a Andrelina e a Andréia, né, de alguma forma, né, eu entendo a Fernanda e também tenho raiva dela, né. Tem coisas que eu pensei aqui na fala de vocês, por exemplo, ela está ganhando muito bem, né, essa coisa do liberalismo, do capitalismo, mas ela é contratada, de repente, aqui no livro retrata que ela ganha muito, né, antes de ter o Davi, eu também, né, como a Fernanda ganhava bem, trabalhava numa instituição particular, achava que eu ganhava bem, mas a instituição estava ganhando bem mais do que eu também, né? Ela trabalhava muito, achava que talvez ganhe muito, comparando com a miséria que a gente tem no Brasil, mas era multinacional, era National Geographic, sei lá o que ela fala, alguma coisa disso, né? Então, o que ela ganhava não é tanto quanto as grandes empresas ganham, né? Então, isso me bateu, mas o que me bateu aqui na fala de vocês, eu fui pensando nisso, mas o que me bateu ao final do livro, né, enquanto eu lia, né, assim, eu gostei muito que a André falou, o contraponto, né? Se fosse só a Fernanda, a gente ia ficar, né? Poxa, uma mulher, né? Com todas essas camadas sociais, né, etc., mas que encontra uma maternidade dura, e é dura a maternidade, né? Tanto teve até uma vez que a Rosa falou, tive 4 filhos, não sei o quê, e eu falei, e aí, tu nunca se cansou, tu não ficou, meu Deus, mais uma festa, uma excursão, um cartaz, uma maquete. Maquete é de fuder. Gente, eu tenho um filho, é maquete, R$600 para a festinha, e a roupa da festa, tanta coisa, ler um livro que é horrível, e tem que ler com a criança, e tarefa no final de semana, eu acho um absurdo, eu já briguei muito com a escola do Davi. Gente, para que tarefa no final de semana? As agendas todas, não ir, para mim era um ponto assim de honra, as agendas tinham que ir assinadas, sabe? Eu mandava tudo Eu bem sofro organizado. muito isso, porque eu tenho que fazer a tarefa com o Davi, eu sou pedagoga, né? Já ensinei crianças, mas eu, como mãe, a condição do Davi, o Davi tem uma condição de dificuldade, de concentração, eu não gosto de fazer tarefa com o Davi. Porque dá muito trabalho. Raquel, eu tomava as lições por telefone. Pois é. Não, jamais eu consegui fazer isso com o Davi, não ia. Enfim, aí eu fiquei pensando assim, eu penso na minha maternidade, né? Assim, pegando a experiência do livro na minha maternidade. Algumas vezes eu sou professora universitária, tenho uma flexibilidade no meu horário, né? E quando eu não dava aula à tarde, eu ia para a escola, né, de manhã. Quando eu não dava aula à tarde, eu ficava com ele, né? Mas eu ficava lá com ele é uma criança de 4 anos. A gente chegava assim, eu pegava ele na escola 11h30, quando chegava 2 horas eu já queria morrer de cansaço, porque é muito pesado. Eu sozinha, era casada, mas o marido, personal trainer, e era direto trabalhando. E se eu pedia para ele, isso foi uma das causas da nossa separação depois de 9 anos, eu preciso de ajuda, eu quero compartilhamento, né? Mas aí ficava aquela briga, assim, ó, mas eu sou autônomo, se eu não trabalhar, não ganho dinheiro. Você que é concursada, aí, minha filha, fique com ele, né?
E era toda santa noite, botando o Davi para dormir. Depois que o Davi dormia, que eu ia trabalhar, às vezes eu dormia muito tarde. Então, é muito cansativo. E aí eu coloquei uma hora aqui num bate-papo, né? Quando que as mães podem existir dentro dessa maternidade solo? Solo, quando eu digo que eu na minha visão, eu fui uma mãe solo. Não, meu marido não concorda com isso, né? Ex-marido, né? Olha o ato falho, o ex-marido não concorda com isso, mas na minha visão, na minha perspectiva, antes de ter filho, a gente conversou muito, né, sobre essa divisão de tarefas. A gente achava que ia dar certo, mas não deu. E o que eu já falei isso para ele, né, tá gravado aí no YouTube, que eu acho que várias vezes ele botava as aulas, ele ia para trabalhar nas aulas, porque era horrível ficar em casa, realmente. Com uma mulher estressada, com um filho que só quer todo mundo brincar, pular, correr, jogar de espada e pular de conta, correr, você não quer correr de jeito nenhum. Você quer só dormir, cansada, né? E aí a outra pergunta que eu fiz é como as mães podem experimentar o descanso, né? Quando ela se trabalha, porque a gente trabalha 40 horas semanais. Quando as mães trabalham e têm filho. Quando é que a gente descansa? Tinha vezes, quando o Davi ficava o dia na escola, que não eram todas as vezes, só quando eu dava aula à tarde, eu tinha que deixar ele na escola. Então, ele ficava de manhã e de tarde na escola. Ele odiava, nunca gostou, né? Aí eu ia pegar ele 5 horas, saía da universidade e ia pegar ele. Eu estava morta de cansado, porque eu passei o dia na universidade. Eu dei aula de 2 às 5 direto, sem intervalo, porque não podia ser até 6, porque eu tinha que pegar o Davi 5h30 na escola. Então, gente, vamos direto hoje, porque eu tenho que sair daquele negócio. Eu chegava, pegava o Davi, ia para casa, só nós dois. Eu pegava a missão para brincar com ele. Tem aquela cena do filme da Mônica Martelli, que ela está se separando, Minha Vida em Marte, acho que é o 2, não sei, que ela está, né, aí ela brincando com a filha dela, ela, ai, filha, você ganhou, não sei o quê. Que ela brinca com a filha dela, vocês lembram dessa cena? Ela lembro. Assim, não, falei. Eu não vi. De um jeito, assim, que ela não queria brincar, né? Porque é cansativo. Você trabalha o dia inteiro, aí a criança quer brincar, né? Tem até o Davi é muito enérgico, muito enérgico. Aí ele queria que eu fizesse cabaninha, ficasse na cabaninha, que pulasse, que corresse, né? Que isso, que aquilo. Eu descia com ele, ele queria que eu fosse lá com ele. Não, filho, vai lá brincar com as outras crianças. Eu fico aqui sentada olhando. Ele quer a participação, ele quer a mãe, ele quer aquilo. Então, tanto que, né, eu me identifiquei muito com o livro Mães Arrependidas, falei, muitos de vocês estavam aqui, porque eu me senti muito cansada, né? Eu tive o Davi quando eu já terminei o doutorado, já era concursada. Eu corri muito para isso, a minha vida inteira, porque eu queria minha independência demais. Eu queria ser independente financeiramente, não depender de marido, né? E a vida foi me levando, e aí eu consegui chegar onde eu queria, onde eu estou, né? Aí eu, pronto, agora, legal, vou ter filho, né? Porque era muito o que ele queria muito família, aquele negócio, já tem... Impressionante como mãe quer filho, né? Eu acho tão curioso isso. Eu falei no Mais Arrependida, já está gravado várias vezes de tudo. Eu não tinha essa grande vontade, mas tipo assim, poxa, eu terminei, eu tô aqui com um emprego bom, não sei o quê, né? Tô com 32 anos, um marido que quer, a gente já tinha 8 anos de casado, a sociedade pede filho, vou ter um filho, né? Vamos lá, ter um filho, uma família, margarina. Mas depois que se tem um filho, tudo se escapa, tudo que era promessas não aconteceu mais. E aí os homens, né? Agora não vou falar só do meu ex-marido, mas os homens ficam uma horinha para você surtar, para você respirar, para você, né, como no caso da Dina, montar um quebra-cabeça. A história da Dina marcou. Fica uma horinha, acho que já fez muito. Já fez muito, porque os homens, os pais, não fazem isso, né? Então a gente, ai, que lindo,
Meu marido... Eu falo pro meu que eu vou botar um busto em frente ao colégio, porque vira e mexe eu recebo uns elogios, né? Eu falo, gente, eu vou botar um busto macho aqui na frente do colégio para me cultuar, porque, nossa, ele faz muita coisa, ele nossa. Então, me marcou muito toda essa história, sabe? Me marcou muito toda essa história que a gente julga a Fernanda, e realmente, né, ela explora, né, esqueci agora não, a Maju, né? Não nego isso, eu também acho que ela explora, né? Mas, por exemplo, eu sofri as consequências de não querer ter babá, que não querer ter empregada, né? E eu fui parar no clínica psiquiatra. Eu queria morrer. Quando o Davi tinha na pandemia, foi horrível, porque eu trabalhava em casa, o Davi na aula, eu não conseguia trabalhar, não conseguia ir na aula dele. E aí eu fui pela primeira vez no psiquiatra, quando eu parava de chorar. Eu queria morrer, eu tinha pensamentos suicidas. Gente, que vida é essa? Eu não quero isso para mim. E é que eu era privilegiada, gente. E eu me sinto até culpada de pensar que um dia eu pensei em coisas, entendeu? Porque eu sei dos meus privilégios, mas é muito cansativo. Mas, Raquel, deixa eu te dizer... Mas, Raquel, deixa eu te dizer, essa história do quebra-cabeça, ele nunca achou ruim ele ficava a tarde inteira. Eu é que ficava tendo que lidar com a minha culpa. Porque eu estava feliz montando quebra-cabeça, porque eu tinha uma tarde inteira de sábado para mim, e aí eu me sentia culpada porque eu estava feliz de estar longe do meu filho. Entende? Era isso aí. Só que, assim, na verdade, porque a minha maternidade também assim, foi bem puxada, porque o meu marido, ele trabalha em outra cidade de segunda a quinta. Então, ele chega quinta tardinha, fim do dia. Então, ele só passa em casa sexta, sábado, domingo. Entendeu? Então, sempre foi muito puxado. Então, assim, quando ele chega, ele assume. Não assumir a coisa de consulta, que eu até comentei, né? Essas coisas que eu não enxergava e comecei a colocar para ele. Mas, assim, nesse ponto aí, eu mesma não conseguia lidar com essa culpa, né? Que alguém estava falando aqui, que a gente já falou, né? Quanto a gente introjeta essa coisa do dispositivo materno, a gente introjeta tanto essa culpa, que foi isso que eu vi na Fernanda, assim, que mesmo, né, ela não estando nem aí, quando foi a vacina, ela disse, se essa menina morrer, o que vão dizer? Estão deixando a menina morrer. Ou seja, ela não falou que o pai deixou a menina morrer. Ela pegou para essa culpa, né? Então, é isso aí. Porque a identidade da mulher está ligada à maternidade, não é a identidade do homem. Né? Que é justamente a questão do dispositivo materno. Exatamente. Tá? E isso da culpa, aquilo que a gente fala, que a Zanello diz, que eu acho genial, né? Assim, que a culpa é o que faz a gente ter a certeza de que o dispositivo materno está funcionando, né? Assim, é essa culpa que não tem razão, que não tem por quê nem para quê, mas é ela que aponta que o dispositivo materno está atuando, né? Deu certo, deu certo, está captado, né? E é isso, né? E aí eu achei esse livro ótimo depois do Mães Arrependidas, porque a conexão é essa, né? A grande problemática gira em torno do dispositivo materno, dessa maternidade que ainda é, de muitas maneiras, compulsória. Muitas mulheres ainda se tornam mães sem saber, sem entrar em contato com o desejo real dessa maternidade, né? Porque elas são mergulhadas em ficções e fantasias construídas sobre o que significa ser mãe, sobre uma valorização social que também é fake, é totalmente fake, né? E sobre uma promessa de realização e de proteção social, que também é fake, né? Principalmente então, as mulheres da minha geração, Nara. Acho que todas. Isso continua, né? Essa questão é que mesmo com todas as nossas... vamos dizer assim, com todos os aprendizados, né, com todas as discussões, depois que queimamos sutiã e o caramba, ainda, né, assim, isso ainda é a estrutura. Onde eu tinha um sonho. Eu tinha esse sonho de ser mãe, mas se você me perguntar por que eu tinha esse sonho, eu nem sei por que eu tinha. E aí, assim, eu tive o meu primeiro filho e fiquei 7 anos... Provavelmente você ganhou uma boneca, quando você se identificou como gente, você já tinha uma boneca para cuidar. Tinha, não. Nós éramos muito pobres, eu nunca tive boneca, acredita?
Nunca brinquei de boneca. Sempre brinquei na rua, subindo em árvore, andando de bicicleta. Eu não sei por que isso me aflorou de repente. E aí eu encontrei um homem que teve esse projeto, mas assim, o que eu digo, eu tive o Júnior com 22 anos e fiquei 7 anos sem ter filhos, porque eu fiquei apavorada de ser mãe, de ser profissional, de morar em São Paulo, de ter que dar conta de tudo, mas eu tive um companheiro excepcional. E é por isso que nós tivemos outros filhos, porque ele sempre participou de tudo. Assim, eu tenho que fazer esse elogio. Não sei nem se é propício fazer elogio a homem que cuida. Eu acho que é obrigação, mas a minha geração não cuidava. Mas Rosa, meu marido cuida. Busto de bronze para ele. Faça um busto. O nome dele é Mário, que olha... Não, e ele não foi só um pai maravilhoso, ele é ainda um pai maravilhoso e é um avô excepcional. Está lá, ó, cuidando do neto. Eu imagino daqui a 3.000 anos, né? As pessoas fazendo as escavações, encontrando esses bustos desses homens no meio da rua. Mas esses eram os grandes imperadores da época. Quando me perguntam por que você teve 4 filhos, eu digo, não sei. Mas se eu não tivesse um bom marido que dividisse comigo, eu acho que eu não ia fazer essa loucura. Eu acho que não. Não sou tão burra assim. Mas... de repente, né, podia ter acontecido. Mas Desculpa, Rosa, pode concluir. Conclua. Tá, não, é assim, um elogio ao Mário, que foi um pai que é um pai excepcional. Ele é. Está registrado na internet, no YouTube, para toda a eternidade, enquanto houver rede mundial de computadores, está lá. Pois é. O busto simbólico de bronze do Mário. Para o seu também, Fernanda. Qual é o seu? O William Malvar. Vou fazer um busto para ele e atualizo vocês. Pronto, está na porta do colégio. Eles já existem. Ele aqui. Que leva para as festas das criancinhas, aí direto me falam isso, né? Aí eu falo, vou fazer um busto. Ele é maravilhoso, gente. Ele é até pai. Ele é até pai. Ele é até pai, né? Essa foi boa. Mas só um comentário. Eu precisei. A gente vai fechando. Tá, eu precisei trabalhar na minha terapia. Durante algumas vezes, a minha culpa, que eu lembrei de ser que a Raquel falou, a minha culpa por não gostar de brincar. Porque, assim, meu filho, né, todo enérgico, eu sou uma pessoa mais paradona, eu gosto de ler, de montar o quebra-cabeça, de montar um Lego com ele, coisa paradona. Negócio de correr, brincar, levar o menino para parquinho. Ai, gente, segurar a bicicleta para o menino andar. Ou ele tem uma preguiça disso, gente. Dessa parte eu só gosto de ir para testar mesmo, mas porque o resto eu tenho uma preguiça, eu tenho horror. E aí eu abordei várias vezes isso porque eu me sentia culpada, entende? Porque meu filho queria, e eu dizia, não, vem cá, pega ele, pode colocar hoje, vamos montar isso aqui. E aí eu me sentia mal, olha só, né? A tal ponto a coisa tem projetado, e aí eu levei isso para terapia, aí a gente trabalhou, tipo assim, o meu jeito era esse, o meu jeito é assim, ok. E aí foi trabalhado, mas também, graças a Deus, que o pai dele adora negócio de correr, brincar, levar, então foi quem ensinou a andar de bicicleta, quem empurra a bicicleta, e quem leva para o parquinho, e quem joga futebol, e quem... Caralho, essa parte aqui do pai, graças a Deus, merece um busto. Um mini busto. Um busto diminuído. Vamos colocar os 3 de mão dadas. Eu vou criar o prêmio E Ainda é Pai. E ainda é pai. Eu vou criar, vou fazer um busto, vou criar uma figurinha para a gente ficar trocando no grupo. E ainda o prêmio, busto, e ainda é pai. Adorei. Mas assim, o foco era essa coisa da culpa, assim, de a gente introjeta culpa de diferentes formas, né? E até a culpa por não gostar de brincar de coisa agitada, eu tinha. Ai, gente. Mas a gente vai aprendendo.
É muito interessante. Alguém mais precisa colocar alguma coisa? A gente já pode ir fechando. Tudo bem? Estão bem? Porque ela usa como é? Epígrafe, né? Uma frase do Arnold Grunberg, que é o todo amor é um sacrifício. Essa frase, todo amor é um sacrifício. Agora, mais uma vez, Giovanna Madaloso sendo Giovanna Madaloso, né? Essa frase vem de um livro chamado Tirza, que é um dos livros mais bizarros e, assim, que eu já li na minha vida, e que deixou a minha cabeça quentíssima por semanas, assim. Eu terminei de ler, eu fiquei tão chocada que eu não sabia, assim, o que falar, o que fazer. Oh, meu Deus do céu. O que falar, o que fazer, nada, né? Assim, porque é a história de um pai, é o pai, que tem uma relação, que gira em torno da relação dele com a filha. Eu vou falar apenas isso, porque não dá para falar absolutamente nada desse livro sem comprometer a leitura. Se vocês tiverem oportunidade, leiam. E aí é o pai que você pensa, né? Porque é aquela coisa, é o pai, prêmio e ainda pai, né? Mas, gente, terrível. E aí ela usa como epígrafe uma frase do Tirza, né? Para dizer que todo amor é um sacrifício. Essa Giovanna Madaloso é muito... a bicha é fodona, ela é bem afrontosa mesmo, assim. Arnold Grunberg. Eu vou ver se eu encontro em PDF esse livro. Eu tenho ele físico. Gente, ele é muito bom. Esse livro é muito bom. Mas também é aquele livro que você lê e você fica em estado de choque, assim, total. Muito bom, é muito bom, é muito bom. E ele é muito tenso. Ele não é um livro de terror, não é nada disso, mas ele é um tipo um thriller familiar, assim, sabe? Você fica num estado de suspensão enfim. Só do meu marido contar a história que ele leu. Eu disse, Ave Maria, eu não quero ler esse livro, não. Deus me defenda. Mas leia, porque é uma experiência tanto. É de tirar o fôlego. É muito bom. Não tem pausa, assim, ele é o tempo todo. Né? E essa frase vem desse livro. E é fantástico. Essa da Giovanna Madaloso é a cereja do bolo. Mas, gente, vamos ficar por aqui. São quase 10 horas, né? Assim, sabia que a gente ia render. Vamos tirar uma foto para a gente registrar o momento. Deixa eu parar de gravar aqui para o pessoal ter que ver essas nossas arrumações. Tchau, pessoal, que vai assistir a gravação.